Está começando Esporte de Peso com Josenildo Souza. Amigos e amigas do esporte, estamos iniciando mais um episódio do Esporte de Peso. Inicialmente, falar dos nossos apoiadores, né? Herculano Formen, eu uso Herculano, a loja situada aqui na Ceci Cunha. Posto Terra Nossa, 2 unidades, uma no Brasiliana, outra no Nilo Coelho. Comedoria Escritório, alô Comedoria, mandando um abraço aqui para o Fabinho da Comedoria Escritório. Radar Automóveis, tá na rede? Tá tranquilo. Fiat é na Radar. Coleta Soluções Ambientais e Renove Construtora, além da Kika Tenório, transformando vidas, inspirando pessoas. E do queridinho da cidade, Supermercado São Luís, né? Caminhando aí para a 7ª loja, brevemente mais uma unidade do São Luís, abraçando e cumprimentando o seu Luís, o queridinho da cidade, né? Supermercado São Luís, que é uma empresa genuinamente arapiraquense. E falando também que é importante, né, a participação do nosso público, para quem nos acompanha, para quem acompanha o Esporte de Peso podcast. Dá uma passadinha lá, se inscreva, né, curta, comente, deixa lá um joinha. Nós estamos em todas as plataformas, no YouTube, no Instagram e também no Spotify. Pois bem, e hoje um dia muito especial, um dia, né, de poder contar, né, com a presença do locutor esportivo Nelson Santos Filho, grande figura da radiofonia arapiraquense, alagoana, do Nordeste do Brasil, e enfim, desse Brasil todo. Eu fico muito contente e o principal objetivo do podcast Esporte de Peso é contar histórias, conquistas e dando naturalmente o realce, a necessidade, né, que nós temos de apresentar os nossos valores, né, através do @esporte de peso. E você vai poder encontrar em todas as plataformas. A gente não vai se limitar apenas a destacar os atletas conhecidos nacionalmente, as figuras conhecidas nacionalmente. Nós vamos trabalhar com produto arapiraquense. Em um ou em outro momento, teremos, né, algumas pessoas conhecidas nacionalmente, mas o maior desejo é, de fato, acreditar, né, na maneira e na qualidade das pessoas de Arapiraca, nas pessoas que produzem e que produziram histórias importantes para esse momento. Eu estou muito contente, muito feliz, ao lado do Nelson Santos Filho. Para muitos, né, o Nelson Filho, para outros, puramente no modo mais simplificado, Nelson, né? Para outros, o Nelson da rádio, o Nelson narrador esportivo, mas inicialmente eu vou cumprimentá-lo, falar dessa alegria, mas eu quero desde já começar a conhecer um pouco da história de como falam os sergipanos, sobretudo a crônica esportiva lá de Sergipe, né, da terra onde nasceu o Nelson. Eu quero já deixar assim o tema para a gente iniciar esse bate-papo, falando sobre o Nelsinho, como foi a história do Nelsinho, né, o Nelsinho do seu Nelson, o Nelsinho da Dona Lúcia, né? E a gente vai poder incrementar esse bate-papo. Nelson, alegria grande, prazer muito grande
Seja muito bem-vindo ao Esporte de Peso. Um abraço para você, Josenildo Souza, um abraço para todos os companheiros da equipe. Realmente é uma satisfação muito grande poder partilhar desse momento especial no podcast Esporte de Peso, né? Por aqui já passaram grandes nomes, tantos nomes nacionais e locais, conforme você enfatizou. Acompanhe atentamente algumas participações, inclusive da esposa de um coronel e filha de um capitão, né? Qual é o nome da moça? Grande atleta. A Thalita foi um show. A gente acompanhou, ela é filha de um grande amigo nosso, que é o nosso querido Josenildo Brito, que é o popular Cabo Palmeira. Eu com ela, eu disse que teu pai tem nome de craque. Exatamente, eu vi essa brincadeira aí. E conhecidos como Cabo Palmeira, apesar de estar hoje como capitão da reserva do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Alagoas. E esposa do capitão Kelto. Parabéns pela entrevista, dentre outras que por aqui passaram. Tivemos também a Suzana, que é filha da dona Cleide, do Natazílio Freitas Nascimento, né? Nascimento. Suzana, que é uma fisioterapeuta, é atleta também, corre muitíssimo bem, enfim, representa muito bem o nome da ala feminina do Agreste do Estado de Alagoas. Mas estou à sua inteira disposição. E nós inauguramos com o Júnior Viçosa, que também é nosso, né? Sim, Júnior Viçosa é um atleta aqui da cidade, que lhe empresta o apelido, né? Júnior Viçosa, e que começou profissionalmente na cidade de Arapiraca, porque era a base do Igaci. O Asa foi lá e trouxe o atleta, que tornou-se uma das grandes sensações de todo o território nacional. Pois bem, Nelson, nós já dividimos algumas bancadas assim importantes, né, do rádio. Nós já transmitimos jogos internacionais, já fomos em todas as séries do Campeonato Brasileiro, né, da Série A até a Série D, né? Nós já fizemos... Que é o caso do Asa hoje, Série D, né? É o caso do Asa hoje. Nós já fizemos jogos assim importantes, historicamente, né, de competições marcantes, e hoje nós estamos aqui no Esporte de Peso. Como eu deixei desde o momento inicial aquela referência, eu quero saber um pouco do Nelsinho, filho do seu Nelson e da dona Lúcia. Como é que surgiu essa criatura? Como é que foi a infância, né, do Nelsinho lá em solo sergipano? Olha, o apelido já está dizendo, né? Porque eu sou filho do seu Nelson, então tem que ser o Nelsinho, porque eu jamais vou me igualar ao seu Nelson Santos, de saudosa memória, e a nossa querida Maria Lúcia dos Santos, a dona Lúcia, minha mãe. É lógico, eu fui criado como uma família de 14 filhos, com as dificuldades normais daquele período. Eu nasci em 1958, né? Não era tão difícil não, porque os velhos tiveram 14 e talvez tivesse mais tempo, teriam colocado muito mais no mundo. Graças a Deus nós todos, cada um... Dá um time mais um banco mais ali. Três reservas. E o velho era tocudo, lateral direito, né? O velho jogava lateral direito, seu Nelson. Parou cedo, né? Mas jogava, desde que era lateral muito bom. Eu não Parou cedo de jogar ou de fabricar as crianças? Não, também, né? Também. Mas, por exemplo, quando ele faleceu, eu tinha a metade da idade dele. Então, ele faleceu com 66 anos, eu estava com 33. Não nos deu. Tempos atuais, seu Nelson faleceu jovem ainda. Jovem, fazendo a endoscopia. Naquela época lá, ele era muito nervosinho, pronto. Mas passou. Vamos falar. Aí, minha infância foi jogando futebol, na várzea, enfim, pivete e tal. É muita história, né? É muita história. Não sei nem por onde começar para chegar ao final. Faz esse relato, entra nessa intimidade. Diz o que o nosso público quer ouvir, quer saber. Bom, criança estudei. Eu tive o privilégio de ter minha irmã mais velha, aliás, minha irmã que nasceu primeiro, ela não gosta desse termo mais velho, né? E tem até razão, que velho é o tempo. Velho é o tempo. Ou é mais velho ou morre. Bom, exatamente. Não tem outra opção. Minha irmã Beatriz, que é a primeira filha do casal, o seu Nelson e dona Lúcia, ela tornou-se professora, fez o pedagógico, concluiu com 16 anos de idade. E antes disso já ensinava em alguns educandários. E no educandário chamado Educandário Fernando Bulhões, ela foi ministrar aula, tinha o direito de levar alguém da família, sem pagar um centavo. O escolhido fui eu. Talvez tivéssemos lá uns... Você é o mais novo de todos? Não. Eu sou mais novo dos homens. Nós somos 4 homens, ou éramos... Achei que fosse pela dedução do Nelsinho, né? Não, eu fui... os meus irmãos, a sequência, posso dizer aqui a sequência? Pode. Tomara que eu não erre, viu? Beatriz, José, que você conheceu, J. Santos, não é isso? Sim. Foi radialista. Jotinha, né? Jotinha, J. Santos. Aí vem Natália,
Lúcia, essa também faleceu. Aí Augusto e Francisco, os dois também, infelizmente, faleceram, né, recentemente. Depois de Francisco, Eulina, Célia, Nelson, aí vem o time, depois do Nelson. Virgínia, auxiliadora, Helena Cássia, Vera Lúcia e Ana Valéria. Então, são 10 mulheres, foram 10 mulheres e 4 homens. Faleceu uma irmã e faleceram 3 irmãos, além de meu pai e da minha mãe. Bom, então o time escalado, aí você foi para o educandário. Aí existia um pessoal mais novo do que eu, mas ela me escolheu, graças a Deus. Eu agradeço, né? Porque foi um aprendizado legal no Educandário Fernando Bulhões, uma escola muito estruturada. Lógico, se fosse pagar a mensalidade, minha família não teria condições, mas ela, como professora, me deu esse direito, esse presente especial. E como eu, para respeitar a minha irmã, e que os alunos também respeitassem, tudo que ela me perguntava, eu sempre usava o termo a senhora. Porque ela, no momento, ela era minha professora, era minha irmã em casa, na minha cabeça era assim. Eu respondi uma tal indagação que ela fez, tal. Não, a senhora falou, tal. Quando cheguei em casa, ela disse, mãe, Nelson me chamou de senhora, entendeu a história? É o respeito, a gratidão, né? Mas ela chegou tirando onda, porque eu a tratei dessa forma. Foi só brincadeirinha, é um item que a gente lembra muito bem. E de lá estudei no Grupo Escolar General Freitas Brandão, que era do município, essa escola, pertinho da residência onde eu morava. Quando concluí a primeira fase, no caso, o 4º ano do primeiro grau, fui para a 5ª série, para o Centro Educacional Presidente Vargas. 4º ano primário, né? 4º ano primário, Seria o Fundamental 1 hoje, né? O pessoal chama assim, Fundamental 1. E fui fazer o Fundamental 2 no Centro Educacional Presidente Vargas, já um pouco mais distante da minha residência, lá no Siqueira Campos. Ali também iniciei o 2º grau no CMPV, no CEPV, e vim concluir, inclusive, o 2º grau aqui, na cidade de Arapiraca. Eu estudei no CBC e também na Escola Professor José Quintela Cavalcante. Em seguida, passei um tempão e fui fazer a Universidade Estadual de Alagoas, já quando estava com 44, 45 anos de idade. Iniciei exatamente nesse período o curso de Letras Português e Francês na nossa querida UNEAL. Pois é, então Nelson tem o curso superior. Eu sou licenciado sou licenciado na língua portuguesa e língua francesa. Pois é, mas trabalhou nessa função, não? Não, foi uma grande escola, graças a Deus não houve necessidade, né? Necessidade de adentrar a sala de aula, porque é uma missão muito difícil. Eu tenho várias irmãs professoras, eu ouvia as reclamações desde aqueles tempos, né? A maioria dos irmãos todos lecionaram, é isso? No caso, as mulheres principalmente. Eu tenho 4, 5, 6 irmãs da área de educação. Hoje todas aposentadas, né? Então estava no ritmo da família, né? No ritmo. Porque aí o J. Santos, radialista, o Augusto foi para São Paulo logo cedinho, com 18, 19 anos. Em São Paulo tem um título de zelador de prédio, né? Era o responsável pelo prédio, enfim. Morava ali mesmo, no apartamento nesse prédio, na Rua Paulista, Avenida Paulista, né? Avenida Paulista, Rua Batatais. Eu lembro bem dos endereços que era pivetinho, só acompanhando ele quando mandava suas cartinhas pra gente. E o Francisco era motorista, né? Motorista. Era o cara mais inteligente da família. Foi o que menos estudou, mas sabia lidar com dinheiro como ninguém, né? Infelizmente ele faleceu há cerca de 1 ano e poucos, né? O Francisco. E J. Santos, você conheceu, que era radialista, faleceu com 61 anos de idade. Se submeteu à intervenção cirúrgica na cabeça, infelizmente não resistiu, foi a óbito em 2007. Pois bem, Nelson, feita aí essa introdução, né, essa abertura do nosso episódio, qual foi o bairro que você viveu assim, eu nasci lá em Aracaju? Interessante, meu pai e minha mãe são do interior, né? Eles faleceram, mas permanecem aqui no coração, então são do interior. Meu pai era de Japaratuba e a minha mãe de Riachuelo. Meu pai conhecia a minha mãe, ela tinha 14 anos de idade, ele com 16, 17. Meu pai saiu de Japaratuba para trabalhar em Riachuelo, num setor que o comandante, o chefe do setor, era o meu avô, seu Alceu, pai da minha mãe. E aí o coroa se engraçou, da morena, casaram-se, novinhos ainda, com 17, 14 anos, ele com 17 e ela com 14 anos. Daí, de lá, ela teve 3 filhos em Riachuelo,
em Riachuelo, e de lá foi morar no bairro Industrial, em Aracaju. Por isso que o Coroa era torcedor da Associação Desportiva Confiança. Pois E lá é o ninho do Confiança, né? Por que você virou Sergipe? Porque, não, expliquei, eles chegaram em Aracaju, foram morar no bairro Industrial. De lá, passaram um período, compraram um terreninho na época de expansão, do outro lado de Aracaju, e compraram um terreninho, construíram a casa já no outro lado, no caso, onde eu nasci. Ali inicialmente era Baixa Fria, depois Bela Vista, Pereira Lobo, né? 3 nomes esse bairro teve. E ele fica bem próximo ali do bairro Cirurgia, bairro Suíça, enfim, naquela área onde eu nasci e me criei, só saí para vir aqui para a cidade de Arapiraca. Pois bem, de fato, quando eu perguntei, porque eu sei que você é torcedor do Sergipe. E o Clube Esportivo Sergipe tem o seu pavilhão, o seu estádio, justamente praticamente nesse bairro onde eu nasci e me criei. E há uma tendência natural. Eu virei torcedor do esporte do Recife pelo meu pai. Né? Meu pai sempre não forçou, mas ele ensinou a torcer. Isso é uma coisa comum. É a influência. Né? A influência, aquela coisa. Eu me recordo muito bem que a gente saía daqui numa caminhonete C10, né? Ele botava os colchões na carroceria. Naquele tempo podia, né? O Zequinha aqui, o Zequinha... Que é vice-presidente da LADA? Do Maguari Lanche, né? Sim, sim. O Zequinha foi várias vezes com a gente para Caruaru. Irmão do Lúcio. Irmão do Lúcio. E meu pai, a gente sempre ia, né, para ver o esporte contra o Central. Interessante, eu podia ser um belo torcedor do Central, meu pai podia ser um belo torcedor do Central, mas assim... Que a origem de vocês é ali, na área de Caruaru, né? De Caruaru, né, e tal, mas na verdade a gente acabou se transformando num rubro-negro, torcedor do Esporte Clube do Recife. E aí, como o seu Nelson foi Confiança, eu achei que ele pudesse ter dado uma força para que você fosse azul, mas você virou vermelho. Aí já teve... No futebol. No futebol. Me conta, Nelson, e tudo isso teve a ver com a veia do Jota, né? O Jota Santos foi quem te levou para o rádio. Como é que foi essa história? Aí começou tudo no rádio, com que idade? Lembra de quando você fez a primeira transmissão esportiva? Nos conta aí direitinho. Olha, por incrível que pareça, Jota Santos não teve influência na minha presença jogando futebol, que fui base do futebol sergipano, iniciei pelo Palestra e quando encerrei, porque tive que fazer a escolha, encerrei, já estava no Clube Esportivo Sergipe. Se você quer saber, eu fui seleção sergipana de juniores em 1975, fui convocado, aliás, 1976. Em que posição, Nelson? Além da teimosia, lá eu atuava... Porque aqui você se transformou no médio volante, né? Aqui a gente tem que fazer de tudo para garantir o espaço, né? Mas eu era atacante. Eu era um extremo... Naquele tempo eu era extrema-direita, né? O ponta-direita, como que era. Era um 4-3-3, né? Existia o médio volante, o meia-direita, o meia-esquerda, o extrema-direita, centroavante e ponta-esquerda. Não é isso? E os 2 backs? Sim, lateral direito, back central, 4 zagueiro e lateral esquerdo. Isso. Ou tinha um nomezinho em inglês, diziam fullback, né? Mas essa é outra história. Então, porque a história é muito longa, eu iniciei brincando com um rapaz que tinha um apelido de Silva Lima, em Aracaju, nas Peladinhas, tinha uma Kombi que passava no bairro, fazendo propaganda de gás. Era o Sergipe Gás. E o cidadão passava com a publicidade, e quando viu a peladinha acontecendo, chamou o Silva Lima, pediu o microfone. Silva Lima, um rapaz da minha idade, era um jovem, ele deveria ter 15 anos de idade. Pelo encanto com o rádio, né? E ele era muito ouvinte de rádio. Ele tinha maior facilidade do que eu, o Silva Lima. Era um autodidata mesmo. Não estudava e tal, mas tinha o pique. E ele narrava o jogo. Traquejo. Tinha o traquejo. Ele narrava o jogo, a peladinha, e eu ficava complementando o lance pro Silva Lima. No microfone... O microfone da Kombi. Da empresa do gás. Era Sergipe Gás. E aí, se eu pudesse ver esse cara, não sei nem quem era o motorista mais, não dá nem para lembrar. Eu lembro do Silva Lima que fazia a narração e eu complementava o lance. E aí ficamos aquela brincadeirinha e tal. Surgiu... passa um tempo, eu continuei narrando assim, brincando, né, tal, a peladinha, eu gostei da situação, dei sequência. E houve um dia em que um cunhado chegou de São Paulo, com aquele gravador natural, um gravador preto, som bonito, e ele paquerando minha irmã, e
Eu pedi o gravador emprestado, ele emprestou. Eu fui para o estádio Lourival Batista, e aconteceu um jogo Vasco da Gama, Vasco de Aracaju e Clube Esportivo Sergipe. Eu peguei a escalação dos dois times, fui lá para o cantinho da arquibancada, no lado do torcedor do Vasco. Isso no Batistão? No Batistão. Fiquei lá longe do torcedor, porque era mais próximo no lado do torcedor do Vasco, que não tem torcida quase nenhuma, não tinha. Do Sergipe não, que era lotado. Eu, para ficar à vontade, narrei o jogo todinho. Por sorte, o Sergipe venceu por 2-0 e eu... Impressionante, não cortando seu raciocínio, vai guardando, mas quando a gente está iniciando, como a gente prefere ficar isolado, né? Eu acho que para não passar pelos julgamentos, né? Exatamente. Aí, resultado, termina o jogo 2-0 para o Sergipe, era o meu time, eu vibrei com os gols, né? Tinha o quê? Meus 17, quase 18 anos de idade. Termina o jogo, normalmente os torcedores vão para a porta do vestiário, para ficar olhando, jogador, enfim. Quando eu chego, tem uma montada de torcedores, eu soltava o gol, né? Aí, gol, a turma vinha ouvir. E todo mundo vibrando. E, será que eles estão pensando que é do rádio? Eu já fiquei feliz. O resultado aqui. No outro dia, eu levei. Mas para você é como se fosse uma aprovação. Oh, claro. Aí, levei para a rádio, à época, existiam 4 equipes que transmitiam futebol em Aracaju. Rádio Difusora, que hoje é a PRP, Rádio Liberdade, Rádio Cultura e Rádio Jornal. As 4 transmitiam futebol. Eu analisei a equipe menos forte que eu vi na minha... Porque eu acompanhava futebol demais. A equipe menos forte era da Rádio Liberdade. Eu digo, vou levar na Rádio Liberdade porque eu devo ter mais chance do que nas outras, né? Rádio Liberdade de Aracaju, não é assim? Essa vinheta não... Liberdade, liberdade. Abre as asas sobre nós. Eles aproveitaram, inclusive, essa musiquinha, tornaram vinheta. Rádio Liberdade de Sergipe. Era na rua Itabaianinha. A fita ficou lá, a fita cassete. Lá um tempo, eu fui na quarta vez, rapaz, não deu tempo de ouvir. Eu disse, você pode devolver a fita? Aí devolveram. Peguei essa fita, saí a pé, da Rádio Liberdade para a Rua Lagarto, onde ficava a Rádio Difusora. Quando chega, tem um alagoano, era o coordenador da equipe. Eu não sabia, né? Sabia que existia não sabia que ele era alagoano. O nome dele, como radialista em Sergipe, é Benete Nascimento. Em Alagoas, ele começou na Gazeta como plantão, é Benézia Nascimento. E expliquei o que estava acontecendo, mostrei a fita para ele, ele disse, um momentinho. Aí, na sala de esportes, ouviu, disse, você já trabalhou em rádio alguma vez? Eu disse, não. Tem alguém na sua família radialista? Eu tive que dizer, porque na Liberdade ninguém nem começou. Isso, J. Santos já estava no meio. Meu irmão já era sucesso no Rádio Sergipano, repórter, narrador, comentarista, tudo. E na Liberdade não teve nenhum, acho que se o cara ouviu, não gostou, e acho até que nem ouviu, né? Jogou para lá. Ou talvez não tenha dado a devida importância, né? Aí o Benete ouviu e perguntou, fez várias perguntas, e inclusive essa, se eu tinha alguém no rádio. Eu disse, não ia negar, né? Tenho. Ele disse, quem é? Já era uma referência o J. Santos, né? Já. Só ia ajudar. Aí ele disse, quem é o seu parente? Eu disse, meu irmão. Ele disse, qual o nome dele? Eu disse, J. Santos. O Jotinha, pronto, ele... Aí começou. Isso me causa uma emoção. O Jotinha e tal. Disse, sim, ele mesmo. Aí disse, um momentinho, vou falar com o Magalhães, que era o chefe da equipe. Já o Magá. Era o Magá, era o dono da equipe. Aí ele liga para o Carlos Magalhães. Ele disse, um momentinho, eu saí da sala, ele ligou, conversou com o Carlos Magalhães e tal. Aí ele me chamou. Disse, você quer trabalhar amanhã? Isso foi numa terça-feira. Dia 30 de março de 1976. E o jogo seria na quarta, 31 de março. Ele disse, quer trabalhar amanhã? Sim. Ele disse, quer trabalhar amanhã? Eu digo, que pergunta? Ele disse, olha, porque Magalhães cobria vários jogos, né? Ele cobria vários jogos em cada rodada do Campeonato Sergipano. Para resumir, que a história é longa, eu fiquei para cobrir o jogo do Itabaiana contra o CSM, Centro Esportivo Maruinense, da cidade, lógico, de Maruim. E esse jogo aonde? Foi em Itabaiana. Itabaiana. Mas o detalhe é que eu fiquei em Aracaju, ali no cantinho do Batistão, com fone, tudo, e equipamento, falando como se estivesse lá na cidade de Itabaiana. Ah, tá. Então você não chegou aí para Itabaiana. Fiquei acompanhando a emissora de Itabaiana, a Princesa da Serra. Passando as informações. Passando informações. E na hora do gol, ele só disse, se surgir gol, grita o gol. Aí eu digo, tá bom. E aconteceu, um gol, foi 1-0 para o Itabaiana, gol de um atacante chamado Vanberto, atacante. Eu acho que esse atacante até trabalhou com o Freitas depois, não sei se exatamente acho ele, que foi auxiliar técnico do Freitas. Ter sido ele. E foi 1-0 para o Itabaiana, gol desse Vanberto, gol no primeiro tempo, 5 minutos. Eu esqueço não, foi o meu primeiro jogo nessa situação que ele falei aí. Ok? A história é longa e a gente tem que
colocando as pitadinhas de cada coisa. Esse Vanberto é comum, e principalmente hoje em dia nem tanto, mas assim, em outros momentos, assim, a circulação dos jogadores, dos profissionais despidos no vestiário era coisa comum. Esse Vanberto não é aquele que levou o aperto do Freitas, não, né? Não, ali foi já era treinador do goleiro, né? Era eu esqueci agora o nome. Batista. Era goleiro e passou a ser treinador e goleiro do Freitas. Batista, 3 pernas, nu. Passando para lá e para cá, aí o Freitas deu grito, né? Ele já contou essa história pra gente, né? Você, quando estiver aqui no vestiário, por favor, vista uma roupa, viu? Imagina, aquele legal, né? Aquela história. Igual a história que houve aqui, dizem que o repórter, nosso amigo aqui, naquela época o repórter podia entrar no vestiário e tal, e o Cruzeiro, era o jogador do Cruzeiro antigo, não é desse recente, o Cruzeiro antigo, chamado Severinho. Severinho, ponta esquerda. Sim. Ponta esquerda. E aí o repórter, o Cruzeiro fez um belo jogo, parece que venceu, agora conversar com o Severinho. Que porra é esse, Severinho? Pois é, são historinhas, né, curiosas do nosso futebol. E enfim, aí depois de tudo isso, aí você teve a preocupação de buscar a aprovação do J. Santos. Como é que foi a relação com o J. Santos? Eu nunca conversei sobre... Ele não chegou para você e disse, meu irmão, tá bem e tal, não sei o quê. Nunca houve nenhuma conversa entre a gente. Depois que eu trabalhei com ele e tal, a gente trabalhou junto, aí ele já dizia alguma coisa ainda mais. Jotinha sempre foi repórter esportivo, né? Ele foi repórter, comentarista, narrador, entendeu? Ele de tudo um pouco. Foi um polivalente do rádio, né? Foi um polivalente. E então eu comecei transmitindo para o Magalhães, fazendo essas pontas, né? Eram 3 narradores e eu. Carlos Magalhães, Antônio Barbosa e Carlos Menezes. Infelizmente, Menezes faleceu há cerca de 2 anos. E foi quando surgiu. Aí eu narrei alguns jogos lá, preliminares e tal. Futebol de salão, eu peguei umas competições legais que o Magalhães cobria lá no Clube do Trabalhador, campeonatos de futebol de salão, e aí a gente ganhou um pique legal narrando futebol de salão, pelo menos para mim foi ótimo, foi uma escola maravilhosa. Futebol de salão é uma porta pro futebol de um modo geral, né? Tanto para o atleta quanto para o narrador, porque você ganha pique, né? Você acabou de dizer, porque é mais rápido, né? Exatamente. Então, para o narrador, serve como uma... uma escola maravilhosa. Você começando, é muito bom. E para o jogador, nos tempos atuais, o cara pergunta logo, jogou futebol de salão? Que tem habilidade, né? Se jogou, realmente tem habilidade. Por isso que eu nunca joguei futebol. Uma vantagem, né? Eu nunca joguei futebol. Nunca gostei, porque não tinha habilidade, né? Você talvez tenha jogado. Joguei um pouco. Um pouco. E aí, uma curiosidade no futebol de salão, aí eu já foi na outra etapa. Eu estava entrando no Exército e nós tínhamos, você deve lembrar desse nome, um árbitro chamado Antônio Vieira de Góes. Ele era sargento do Exército e árbitro de futebol. E já no outro ano, o Magalhães chamou o Antônio Vieira de Góes para comentar os jogos. Eu narrando e o Antônio Vieira de Góes comentando. Naquela época, governo militar, né? Governo militar. Eu soldado já do Exército e o Vieira de Góes sargento. Então era meu superior, hierarquicamente falando, e na hora de chamar o comentarista, eu só diz o seguinte, e agora a opinião do senhor Antônio Vieira de Góes. Deixa eu prestar continência aqui para o homem, né? A opinião do senhor Antônio Vieira de Góes. E tem que ser assim mesmo, porque é aquela coisa do respeito que tem que haver nas fileiras militares. Tá, pois bem, Nelson, então depois de tudo isso, aí ainda muito jovem, como é que surgiu esse canal com Arapiraca? De fato, foi um grande acontecimento da sua vida, porque assim, você teve chance de se firmar na comunicação sergipana. Teve também a questão do Exército, né? E você acabou deixando tudo isso de lado, aí surge Arapiraca na tua vida. Como é que foi isso, Nelson? Eu não sei nem resumir a história, mas vê só. Vai ficar à vontade, vai conversando aí. Você lembra que eu falei que deixei a fita na Rádio Liberdade? E se ouviram, não gostaram, ou não ouviram, não sei. Aí fui contratado, uma coisa errada que eu fiz nesse meu termo. Estava na equipe de Magalhães e tal. Com 6 meses que eu estava na equipe de Magalhães, 6, 7 meses, eu não tinha um salário, tinha um soldozinho na Rádio Difusora. Nesse tempo não estava no Exército ainda, isso foi em 76. Aí, resultado, vamos dizer, o salário mínimo era 800 cruzeiros por mês. E eu recebia na Difusora, que também só é dinheiro de futebol, né? Recebia 200, 250 cruzeiros por mês, certo? Era uma ajuda de custo, uma ajuda para você ter pelo menos o transporte. Mas aí passaram-se 6, 7 meses,
você sabe que a necessidade vem, né? Você tem que estar se vestindo melhor, tudo mais. E eu perguntei ao Magalhães, tem como melhorar a situação? Eu já tinha recebido uma sondagem em outra emissora. Aí ele disse, rapaz, vamos conversar com o diretor. Conversou, atenção, olha, agora não tem condições, porque começou aquela história. Aí eu disse, Magalhães, eu estou com uma proposta de fulano de tal. Ele disse, Nelson, não posso fazer nada, então vá. Dentro do Rádio Sergipano. Sim, sim. E, na verdade, a difusora tinha 3 narradores e eu. Então, não ia fazer falta, né? Eu só fazia alguns complementos. Aí fui para a rádio... com você? Não, eram 3 narradores e eu. Tá, então entendeu? assim, Então, esse time era Magalhães... Carlos Magalhães, Antônio Barbosa e Carlos Menezes. 3 grandes narradores, né? E aí foi quando Carlos Batalha, que assumiu a equipe esportiva da Rádio Liberdade, lembra da história? Aí liga para mim fazendo proposta. Ele me ofereceu o salário mínimo e mais uma ajudinha de passagem. Eu fiquei animado, né? Porque eu ganhava 250 na difusora por mês. Falei com o Magalhães que talvez não tivesse condições. Enfim, eu fui embora. Passei 3, 4 meses lá. Aí foi quando entrei no Exército. Isso foi em 76. E em janeiro de 77 eu ingressei no Exército Brasileiro. Aí tive que me afastar porque tem um mês a gente ficava internado durante 30 dias. Não ia nem em casa. Ficar no quartel, enfim. E aí eu me desvinculei da Rádio Liberdade. Quando terminou o processo de internação do Exército, eu comecei a voltar para o estádio, estava lá na tribuna de imprensa, sentado e tal. A Magalhães chegou, ô garotinho, tudo bem? Aquele jeito dele. Ele disse, está trabalhando só no Exército, o senhor sabe? Tal e tal. Ele disse, tá ok. Aí bateu nas minhas costas, ok. Foi embora, fui para a cabine. Depois retornou, trouxe fone, microfone, disse, vai fazer fone de gol para mim. Tá, já, entendeu? Aí pronto, eu devo muito àquele cidadão, ele foi muito importante na minha vida. Então, eu voltei para a Rádio Difusora a partir desse dia, já no Exército. Foi quando bola rola, eu fui verificar já no mês de outubro, fui ver a escala da Rádio Difusora no sábado pela manhã, uniformizado, porque a gente tem que andar uniformizado, né? E de lá ia para o quartel, e entraria de serviço no outro dia. Aí quando chego, Jairo Alves de Almeida era o diretor artístico da emissora. Ele disse, Nelson, tem uma ligação de Arapiraca querendo o narrador para hoje à noite. Você vai? Eu disse, se o Magalhães me liberar, eu vou. Depois de muita conversa, né? Aí disse, o rapaz ligou, mas ficou ligado daqui a uns 15 minutos, porque naquela época não tinha facilidade de comunicação, era telefone fixo, não era nada. Hoje, né? Aí ele conversou com o Magalhães liberou. Aí Assis Gondim tinha ligado para lá. Por quê? Porque ele tinha acertado com o Edson Mauro, para Edson Mauro narrar aquele jogo de inauguração dos refletores do Estádio Municipal. Que foi Asa Esporte. Asa Esporte do Recife, 29 de outubro de 1977. Prefeito era o doutor João do Nascimento Silva, vice-prefeito o senhor José Barbosa Oliveira. Lembra, né? Era a inauguração, lembro. Inauguração dos refletores, era isso? Que o gramado foi inaugurado no primeiro semestre. Certo. A inauguração dos refletores foi em 29 de outubro, dentro das festividades da cidade, né? E aí o Assis Gondim estava tão aperreado que ele acertou com o Edson Mauro, que narraria em Aracaju no domingo o jogo pelo Campeonato Brasileiro, Sergipe e Flamengo. Na sexta-feira de última hora, o menino ligou, o Edson Mauro, do Rio de Janeiro, dizendo que não teria mais condições de vir, mudou a escala, enfim, tal. E Assis ficou aperreado, porque já tinha vendido o cota e anunciado que a rádio transmitiria. E que era Edson Mauro, né? Exatamente. Né? Aí chegou o Nelson, o quê? Tem essa história do peso, né, Nelson? Peso é peso, né? E resultado é que ele ia aperreado, procura o narrador em Maceió, não consigo, todo mundo ocupado, que era Campeonato Brasileiro, cada estado tinha pelo menos 2 representantes no Campeonato Brasileiro e 2 representantes tinha um torneio de incentivo, não sei se você lembra, você é muito novinho, talvez lembra. Torneio de incentivo. Que era incentivo para... torneio início? Não, torneio de incentivo. Que era para não deixar parados todos os times do estado. Então, incentivar? É, um incentivo. E aí, todo mundo ocupado. Assim, liga, para minha sorte, liga para Aracaju. Agora, mudou realmente meu destino, você fez a pergunta em cima, eu tive que ir para esse preâmbulo, porque eu estava já saindo do Exército, fui até novembro, final de novembro, era outubro. E eu já estava certo de ingressar na Polícia Militar, como no curso de terceiro sargento. Na época não precisava concurso, já entrava no curso. Por vários motivos. Por estar no Exército, eu estava saindo como cabo, eu sou cabo de saúde, formado técnico em saúde do Exército Brasileiro. Aí já estava saindo como cabo do Exército e ingressaria no curso de terceiro sargento. Aí o J. Santos iria entrar na história. Por quê? O comandante da Polícia Militar, à época,
era o coronel João Barreto Mota, e também presidente do Clube Esportivo Sergipe. Eu expliquei para ele, olha, eu estou saindo, eu vou para a polícia daqui, porque eu tinha vontade de realmente ir. E tem o curso de sargento, não há concurso, eu sou do Exército, tem facilidade, é mais fácil, na época era mais fácil. Aí meu irmão disse, não, fique tranquilo, vou conversar com o Barreto, chamava de Barreto. Foi lá conversar, o homem disse, está tudo certo, pode se inscrever, que já está tudo certo. Aí foi quando entrou Arapiraca no assunto, eu vim, narrei um jogo, depois narrei outros, tal, passando, e narrei uns 6 jogos. A primeira vez ele mandou um táxi me pegar. Já trouxe até o Pingo de Leite comigo, né? Raimundo Macedo. Raimundo Macedo. E nos outros, eu vinha de ônibus, empresa Senhor do Bonfim, e tal, o cachê já diminuiu, o primeiro cachê foram 2.000 cruzeiros, só por um jogo. Foi um cachê gordo, né? Eu não cobrei nada. Peso. Cachê de peso. Eu nem imaginei que receberia nada, não, entendeu? Eu imaginei que vou lá fazer um favor e, né? Porque 10 vezes mais do que o que você ganhava lá? Não. Aí quando eu vim para aqui, já estava com um salário de 800 cruzeiros, mas foi 200 e poucos, foi na primeira vez que 800 eu saí. Cruzeiros. Por mês. Por mês trabalhado. Eu ganhava 2.000 e pouco. Eu ganhava, no jogo? Eu recebia 522 cruzeiros do Exército por mês e 800 cruzeiros, isso 77, e 800 da Rádio Difusora. Só em um jogo, ele me pagou de cachê 2.000 cruzeiros. Além da despesa de táxi, que ele mandou um táxi daqui. Poderia mandar, que eu pegasse o táxi lá. Ele, com medo que eu não viesse, mandou um táxi aqui. Então, foram 4 viagens. Garantia, né? Garantia. E sabe onde foi o nosso jantar? No restaurante Boca. O Boca, aqui no bairro Brasília. Rua 2 de Fevereiro. Boca, saudoso Boca, um bigodão. Irmão do Gravata, que era o garçom. Eu fui algumas vezes no Boca, meu pai sempre gostava de almoçar no Boca, e o Boca dizia assim, Zezé, preparei um churrasco aí daqueles. Aí papai, como assim, Boca? Daqueles que correm pelo canto da boca. Pois é, e foi lá. E eu não bebia, era do Exército, a turma chamava para tomar um, eu saía com a turma, mas não bebia nada. Assis Gondim, macaco velho, né? Olhou para o soldadinho de chumbo, né? O cabelinho cortado, moreninho e tal. Ele disse o termo, depois ele me contou, né? Disse o termo que eu não vou repetir aqui. E ele disse, vou ter que narrar esse jogo, pela aparência, né? Aí começou a me oferecer cerveja. Antônio Corrêa estava, né? Antônio Corrêa, o comentarista objetivo, Ademir Messias, Carlos Eduardo Cavalcante. Aí ele, insistindo, eu digo, não bebo. Não, rapaz, estamos só um copinho. Mas por que essa insistência? Depois ele disse que insistiu para que eu ficasse bêbado e não desistisse? E desistisse. Que ele, no caso aí, ele mesmo, porque ele, pela aparência, ele achou que não sairia nada na narração, entendeu? O melhor é que a cerveja... Agora eu entendi esse F pontinhos. Aí, meu amigo, o detalhe é que esta cerveja, que ele imaginou que me prejudicaria, me ajudou. Porque eu tomei 2 copos de cerveja. Deu fogo. A inibição foi embora, porque, meu amigo, eu acostumado a narrar jogos com preliminares, jogos praticamente vazios. Você pega o estádio municipal. Você foi para aquele jogo? Estava lotado, fui. Super lotado. Fui. Gente no colo do outro, porque era lotação. Eu acho que nunca teve uma acomodação para todo mundo. Não tinha. Né? Arquibancada era mais geral, né? Todo mundo de pé, enfim. Eu tinha 14 anos. Pronto. Então, narrei aquele jogo, graças a Deus, deu tudo certo. E aconteceu. Narrei outros tal. Foi quando eu estava... Foi 2-1 o resultado final? 2-0 para o Sport. 2 gols do Totonho, Negão forte. Negão, centroavante. Pois é. E aí... Era Totonho, Tovar. Tem massa. Uma turma boa. Tem massa do Sport. Eu acho que Birubiru era do time também, ou não? Por aí. Depois, por aí. Né? E, resumo da história... Foi quando o Birubiru foi para o Corinthians. Né? Aí, quando eu debaixo... Djalma, zagueiro. Djalma. Quando debaixo no Exército, que eu vim transmitir mais jogo, que ele chamou, ele disse, quer ficar em definitivo aqui? Eu digo, depende. Aí conversei com a turma em Aracaju, aí Paulo Lacerda me aconselhou. Paulo Lacerda faleceu recentemente. Recentemente, cerca de um mês. Paulo Generou Lacerda. Foi meu diretor também esportivo. Aí eu conversando com o Paulo, olha, pessoal, tu quer que eu vá em definitivo, o que é que você acha? Eu ganhava, aqui o salário do radialista, a base eram 1.100 cruzeiros. Ele disse, não vá por menos de... Eu digo, rapaz, tá doido. Os caras lá ganham 1.100, eu vou pedir esse valor? Aí disse, não vá por menos que você tome prejuízo. Paulo Lacerda. Aconselho. Aí chamou um outro lá, acho que me aconselharam e tal. Eu digo, vou fazer assim, né? Aí quando vim para conversar, doutor José Fernandes Lima, médico maravilhoso, era o presidente da empresa, Assis entrou e tal, ele disse, conversem aí vocês. Aí o doutor perguntou, disse, X.
Aí eles, não, tá muito, baixa um pouquinho. Não, Aquele jeitinho do doutor Judá, educado, tal. de negociar moderadamente. Educadão todo. Eu disse, não dá. Eu disse, não, doutor, por menos que isso, não dá para ficar. Ele disse, um momentinho. Aí eu saí da sala e chamou o Assis Gondim. Conversaram lá uns 10, 15 minutos, me chamaram de volta. Não tem jeito. Então, por menos que isso, eu não posso. Aí disse, vou pagar hotel, aí explicação toda, e disse, tá feito o negócio. Aí, essa é a minha história. Por isso que eu não sou hoje um militar da reserva, da Polícia Militar do Estado de Sergipe. Não sei se seguiria mesmo tal. O rádio teria seguido, né? Porque é tanto que voltei lá, passei um ano ainda por lá. Mas essa é a história da minha vinda para a cidade de Arapiraca. Tudo bem. Esse seu retorno, que ficou um ano lá, dá para entrar assim na intimidade desse retorno? Por que houve esse ato? Não, isso é bom, porque tira até algumas dúvidas. Na verdade, é o seguinte, eu me envolvi numa campanha política como apresentador, aliás, eu só não. Nós tínhamos sido contratados pelo Severino Lúcio, pela equipe Severino Lúcio, para fazer a cobertura, o trabalho político deles, né? Nos palanques, enfim, os comícios, que eram comícios maravilhosos. Eu, Cláudio Gomes e Diacir Lima de Farias. E aí, o adversário do Severino Lúcio, a dupla era Severino e Rogério. Severino e Rogério. E no outro lado era o doutor Talvani e o senhor Eduardinho. Não sei se você lembra. Foi em 88 a campanha. Resultado. Eduardinho, um fumicultor. Assim, sim, né? Pessoa muito querida também. Doutor Talvani, um médico muito querido à época, Naquele auge inicial, profissionalmente, um profissional médico muito conceituado. Um dos mais procurados, né, da cidade, enfim. Aí eu fui contratado, nós fomos contratados pela equipe Severino, fomos trabalhar. Aí foi quando fizeram pesquisas, o então governador veio aqui, governador do estado, Fernando Afonso Collor de Mello, e conversou com o pessoal, que colocaram o senhor José Alexandre, que também estava do lado do Severino, né, na época, mas convenceram o José Alexandre a ser candidato no lugar do doutor Talvani. Foi quando entrou uma nova dupla, o José Alexandre e o José Barbosa. E não, o doutor Talvani e o senhor Eduardinho... Aquele negócio de tudo Zé. Pronto, exato, foi aquela campanha. Só que o seu José Alexandre era o presidente da Novo Nordeste na época. Porque existiam, de 2 anos, cada sócio cotista majoritário comandava a empresa por 2 anos. E coincidiu, o Dija foi até o gerente, o Ronaldo também foi gerente, o Ronaldo Rotes, deve conhecer, trabalhou no Bradesco. Trabalhou no Bradesco, é verdade. Meu amigo, aí e agora? A gente tinha acertado de trabalhar com o Severino e Rogério. E o diretor-presidente da empresa assumiu uma candidatura que ele disse sempre que não seria. Mas aí a gente sabe que o ser humano é assim mesmo, tem as conversas, tem os diálogos e tudo pode acontecer. Resumindo, aí o seu Zé nos convidou para conversar na casa dele. Fomos lá, né? E agora? Aí conversamos, tal, mas não chegamos a um acordo. Nós ficamos com o Severino, eu, de Assis e Cláudio Gomes. Aí foi uma guerra, foi uma campanha bonitíssima, muita gente de um lado, muita gente do outro. E cada profissional da comunicação trazia aquela relação política para a esfera pessoal, era coisa feita... Vestia a camisa mesmo, né? Para vestir a camisa, né? Aí, resumindo, terminou a campanha, o seu Zé marcou uma reunião, vamos dizer, uns 8 dias depois, ou 10 dias depois dele eleito. Aí muita gente diz, eita, vão embora, Nelson vai embora, de Assis, Cláudio Gomes. Rapaz, ele deu todo mundo reunido na sala, a empresa toda, e alguns assessores. Nos corredores, né, essa provocação. Sim, e na cidade também, né, porque todo mundo sabia da relação. E quando na reunião, aquele jeitão que ele fala assim, o seu Zé Alexandre, ele disse, olha, estou aqui para agradecer a vocês todos, obrigado agradeço a todos que votaram em mim pela vitória, os que não votaram também, porque cada um disse os termos que ele quis utilizar. Agora, rádio é rádio, política é política. Quero que vocês todos continuem trabalhando para o desenvolvimento da nossa empresa, porque política é política, rádio é rádio. O que ele quis dizer? Sábio, né? Sábio. Exatamente. Aí muita gente coincidiu de, nesse período, Carlos Magalhães ligar para mim, depois dessa reunião, ligar, Nelson, eu preciso de narrador aí, consiga um narrador para mim que eu estou precisando e tal. Eu disse, eu não sirvo não, chefe. Ele disse, você sai daí nada? Ele não sabia de nada, né? E eu doido para sair que fica incomodado. Mas dentro da rádio não, incomodado pela situação. Precisava desse fôlego, né, Nelson? Exatamente. Porque a campanha foi muito pesada. Aí, ele disse, você sai daí nada? Eu disse, depende. Você paga quanto? Aí eu disse, você paga o que eu ganho aqui? Aí ele disse, quanto é? Eu falei, ele disse, tá feito o negócio.
E eu fui embora. Avisei a direção e tal. Aí muita gente imaginou que teria sido dispensado pela direção da empresa. Nada disso. Porque realmente o que aconteceu foi isso. Fez essa reunião e disse: rádio é rádio, política é política. Palavras do senhor José Alexandre. Aí eu fui, passei um ano por lá, quando o Rogério Teófilo estava inaugurando aqui a Rádio Popular, hoje Rádio Líder, né? Popular FM. Começou com o Popular, depois passou a Unipop, Pajuçara e agora é a Líder FM. Que, aliás, eu fui para lá porque você me levou para a equipe de peso, né? Você esqueceu disso? Agora, né? Agora, depois de 44 anos na NN, eu fui para a Líder porque você me levou. Estou lá há 3 anos e pouco. Graças a Deus. Muito bom. Eu não olho nem assim pelo lado de ter levado. Eu acho que, na essência mesmo, e eu aproveito para abrir um parêntese aqui, porque eu me transformei num locutor comentarista esportivo através da sua pessoa. Foi você quem me deu aquela força inicial. A gente chegou até aqui há pouco a falar daquela coisa de não ficar só, de querer ficar só. E você me pregou uma que eu não consigo esquecer nunca. Você disse: rapaz, você tem que ir, você leva jeito, tem boa comunicação, vamos embora. Você não vai como comentarista. Eu vou empregar o termo de convidado especial, o carismático do rádio. Né? Lembra? Lembro, o carismático do rádio. E aí foi você que me emprestou o microfone pela primeira vez. Eu devo fazer esse agradecimento assim publicamente, porque isso é igual a futebol, é igual a qualquer outra coisa. Você vai e a hora que você vai, você acaba sendo tomado pelo ambiente, pela comunicação, né? E nós construímos, de fato... Quando você gosta e tem a oportunidade, vai em frente, né? Construímos, de fato, uma história boa, uma história respeitada. As pessoas até associam. Eu chego em vários segmentos da comunidade aqui, as pessoas dizem assim: Josa, e o Nelson? Josa, cadê o Nelson? Né? Josa, não sei o quê. Mas por quê? Pô, mas eu sempre gostei de quando o Nelson narrava e você comentava. E aí, a primeira vez que eu vou aqui no Estádio Municipal, no intervalo de jogo, aí você disse: não, fica tranquilo que eu não vou sair, vou ficar por aqui. E eu queria mesmo que você ficasse ali, porque qualquer necessidade eu tinha de quem me socorrer, né? Você deu a corda. Quando eu cuidei aqui, que eu comecei a desenvolver aqui aquele intervalo de jogo, você saiu, me deixou só e eu não tive nem por quem chamar para pedir socorro. E fiquei ali naquela agonia, naquele negócio comentando. 15 minutos demorado, miserável. Não, interessante, né? Que eu fui pegar minha água e fiquei ouvindo por trás da porta, né? E você falando, desenvolvendo, e eu só ouvindo por lá. Eu digo: se o homem engasgar, eu vou abrir a porta, vou entrar, tá? Mas não. Você desenrolou, tá? Quando estava chegando no finalzinho, eu digo: agora eu vou entrar, que os clubes já estavam retornando para o segundo tempo. Mas realmente você. É a prova que você, até hoje, tem sido esse nome. Até mudou o slogan, né? Saiu do carismático para o comentarista de peso. Comentarista, né? De peso. É uma marca registrada em Alagoas. Uma marca registrada e assim... Ô Nelson, eu vou chegar onde eu quero, mas assim, eu me lembrei agora, você falou, o Magalhães, de fato, Carlos Magalhães. Carlos José Magalhães de Melo. Grande figura. Eu chego para fazer um jogo, acho que Confiança e Asa, lá no Batistão. Aí ele olha para o Zé Rocha e diz assim: Silva, como é que ele chama? Zé Lá ele chama de Silva Rocha. Silva Rocha, tá aí, ó. Ouvi o comentário dele no jogo passado, muito bom. O cara é a patente volumosa do rádio alagoano. Exatamente, patente volumosa. Patente volumosa do rádio alagoano. Carlos Magalhães, que é um verdadeiro defensor do rádio em Sergipe, no Brasil, né? O homem tem 87, 88 viveu, anos. Acho que como ninguém, né, Nelson? Essa essência, né? Carlos Magalhães. E a história do plantel das vacas, da fazenda, como era isso? Eles tinham uma fazenda aqui em Porto da Folha. Dona Maria, a esposa dele, e ela de vez em quando ela falou: Magalhães, está diminuindo o número de vacas e tal. Ele disse: não, Maria, é a cobra que está picando. Ele vendia as vacas para pagar o salário dos trabalhadores, porque a equipe era sempre dele, né? A equipe esportiva era sempre dele. Então, para pagar os radialistas que ele contratava, ele vendia parte do seu gado para garantir o salário do pessoal. É que pode. Magalhães hoje deve ter o quê? Uns 90?
Essa faixa aí, chegando aos 90 anos de idade. Chegando aos 90 E ainda anos. insiste no rádio, né? Ainda insiste, né, Nelson? Ali é amor mesmo pela O tempo causa. todo, a gente liga no rádio sergipano lá, a gente que tem, que gosta, que tem mania, às vezes a gente vai dar uma especulada ali para ouvir, para ver como é que está a tendência do rádio e tudo mais, mas ele está lá, firme, né? E assim, não tem história, é sábado, domingo, sempre presente. É uma marca. Eu passei um período indo com muita frequência lá para Aracaju, no momento em que a Márcia estava em tratamento médico lá em Aracaju, e eu chego num hotel lá em Aracaju, ele está em cadeira de rodas, né? Magalhães. E aí eu digo, ele não vai me reconhecer, né? Ele não vai me reconhecer. Quando eu entro, aí ele, presidente do Rotary, eu acho que uma relação rotariana lá, uma reunião do Rotary. rotariana. Ele é um grande entrou frequentador e do Rotary. disse, Zenildo, rapaz, fazendo o quê por aqui? Pois é. É uma grande figura, um grande homem e uma grande referência, né, do rádio sergipano, o Carlos Magalhães. Quando a turma lá no rádio queria abreviar o nome dele, os radialistas sergipanos, aí Magá, ele não gostava, ele dava bronca Mas nos era companheiros. assim, às vezes, eu acho que na cabeça dele, a turma talvez fizesse isso. Gozação? Para ofuscar, para não dar tanto. Não é? Não tem gente que é assim, eu sei, né, que ele não gostava. Só tá feliz quando tá ofuscando o próximo. Pronto. Né? Existe, sim. Existe. Eu sei que ele não gostava, né? Magá, meu nome é Carlos Magalhães. Aí chega o Edson Mauro, da Globo, chega Magá, aí ele aceitou, a turma disse, e agora, Magalhães, pode me chamar de Magá que eu não me incomodo. Pegou o slogan em cima disso. Pegou até hoje. Fez o slogan. Né? Até hoje. Eu lembro de uma passagem dessa, a gente morando ali na rua, Olavo Bilac, né? E a gente jogando futebol ali e tal, e a Olavo Bilac teve um celeiro de grandes profissionais na esfera jornalística, né? O nosso amigo Gilvan Nunes, tudo ali da Olavo Bilac, né? Teve o Daniel, que surgiu como um cantor. Daniel, lembra? Grande figura, filho de seu Zé Joaquim, né? De seu Zé Joaquim. Não o Zé Joaquim do Gino, outro Zé Joaquim. Era um fumicultor. Né? E aí surgiu o Francisco. Lembra do Francisco? O Pitico, Francisco. Pitico, jogador hábil. Sim, né? sim. Jogador hábil. E o Francisco, filho do seu Antônio Sapateiro. Sim. É o Lúcio Roberto? Não, o negócio dele. O negócio dele na Lúcio Roberto. E ele residia na Olavo Bilac. Aí eu chegava lá às 5 da manhã. Né? A gente tinha esse negócio de treinar, jogar bola cedinho. Jogar às 5 horas da manhã. Aí eu chegava lá na casa do Francisco e do seu Antônio, da dona Esté. Aí eu chegava e... Aí lá vinha seu Antônio, barrigudo, né? A calça aqui com o cinto em cima do umbigo, aquele negócio, ele baixinho. Aí chegava lá, seu Antônio, Pitico tá aí, aqui não tem nenhum Pitico, não. Aí, porra, né? Aí Pitico foi pro Asa, foi pro Esporte Clube do Recife, se projetou, ganhou nome, um diferencial técnico realmente, né? Eu sinto muito orgulho de, como dirigente de futebol, ter promovido naquele momento. Aí você é diretor do Asa, né? Já, diretor do Asa. Riva, Pitico e Berinho, né? Aí eu chegava lá e... Pitico, aqui não tem nenhum Pitico, não. Passou o tempo, quando o Pitico cresceu, que ganhou fama, lá em Recife, muito bem... Com o apelido Pitico. Avaliado de Pitico. Aí a gente chegava lá e... Seu Antônio, Pitico. Aí ele fazia... Pitico, estão lhe chamando aí. Aí eu digo, agora o senhor quer, né? Agora que chama pode. Pitico, né? Agora pode. E você falou em 3 maravilhosos jogadores, né? Bases aqui do time do Asa. Infelizmente, 2 já não estão mais entre nós, materialmente falando, né? Berinho completou um ano do seu falecimento, há cerca de um mês. Pitico. E o Pitico, acho que completou em dezembro 3 ou 4 anos do seu falecimento. Permanece o nosso Riva, né? Permanece. Nosso Riva, um lutador, né? Um bravo homem que está aí todo dia trabalhando pela sobrevivência. Nelson, tudo essa história e depois essa história vem ser coroada porque você daí trabalhou também na capital, Maceió, né? Sim, eu fiz trabalho para a Rádio Difusora, para a Rádio Gazeta, para a Rádio Jornal de Maceió, mas
fiz esse trabalho por lá sem me desincompatibilizar de Arapiraca, né? Era um trabalho extra. Sempre Arapiraca como Sim, sede, sempre né? trabalhando aqui, né? Não saí da emissora daqui para fazer o trabalho lá. Eu fazia um trabalho especial, esportivo lá para Falamos em Maceió. Maceió e me veio na memória agora, está completando 1 ano do falecimento do Arivaldo Maia, né? A missa será amanhã, tanto em Palmeira dos Índios quanto lá em Maceió. Eu recebi, inclusive, da CDA, como também do Antônio Torres, né, essa mensagem falando da missa de um consagrado narrador esportivo, né, aqui da vizinha cidade de Palmeira dos Índios. Né? E por falar nisso, nós perdemos também, eu falo nós porque é do Rádio Sergipano, o Raimundo Luiz da Silva, era o comentarista Raimundo Luiz, ele tinha um comentário que era intitulado de Falando Francamente. Um cara muito bom de comunicação. Ele foi diretor da Rádio Difusora, foi meu diretor também na Rádio Difusora, foi o cidadão que fundou a Rádio Difusora, passou a Fundação Aperipê. Ele foi o fundador com televisão, rádio FM, rádio educativa, enfim. Foi um grande baluarte da comunicação. Jornalista, radialista, escritor, em Sergipe, faleceu ontem. Seu sepultamento deu-se hoje às 11 da manhã no cemitério Santa Isabel. Ele estava com 95 anos de idade. Raimundo Luiz. Raimundo Luiz. Nelson, depois de tudo isso, enfim, uma história de fato consagrada, respeitada. Eu digo isso porque para onde a gente vai, a gente já teve grandes oportunidades aí, né? Nós estávamos na Batalha do Acre, né? Na Batalha do Acre, grandes jogos, seleção brasileira nós fizemos, Brasil e Colômbia. Brasil e Colômbia. Brasil e Colômbia. Essa história me diz muita coisa. Mas, enfim, você é um narrador de quantas Copas do Mundo, Nelson? Nós estivemos na Copa América do Chile em 91, na Copa América do Uruguai em 95. Estivemos também na Copa do Mundo de 94, quando o Brasil conquistou o tetracampeonato, e na Copa do Mundo da França, de 1998. Nós somos vice-campeões, né? E pronto, transmissões externas com a seleção são esses 4 países. E teve um determinado momento que a Rádio Novo Nordeste marcou presença lá, com, digamos assim, com titularidade, né? Exatamente. A decisão, porque nós fomos um pool de emissoras e aí estávamos, cada emissora narra um tempo, enfim, e na decisão foi feito um acordo. A gente desmembrava e o Carlos Magalhães sempre prestou o comentarista Ribeiro Neto para analisar para a gente. Neto, como é? Da Gávea, como é? O Ribeiro Neto. Era o... Esqueci aqui o slogan dele. Ele jogou, inclusive, com o Zico, na base do Flamengo, né? Jogou, né? Bobó... me chegou isso, Bobó, mas não era Bobó. Não é Bobó, não. Popó da Gávea. Faleceu também, Ribeiro Neto. Foi técnico do Asa. Foi técnico do Asa, foi técnico campeão pelo Confiança, pelo Itabaiano, pelo América de Propriá, como treinador. Falava fácil. Carioca, né, Nelson? Era carioca, lá das Laranjeiras. A mãe dele era diretora do IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Comeu, pronto, na viagem para os Estados Unidos, antes, a gente comeu um churrasco lá, preparado pelo pai dele. Coroa legal, como ele também, era um cara muito legal. No Rio de Janeiro, lá nas Laranjeiras. E o Ribeiro, infelizmente, faleceu também, né? Aliás, os comentaristas que eu trabalhei em Aracaju, todos eles, infelizmente, foram embora, né? Ave Maria. Cana Bravo de Mendonça. Ainda bem que foi lá em Aracaju. Cana Bravo de Mendonça, Haroldo Lilés, que é o pai do Dr. Robson Lessa. Alceu Monteiro, o Wellington Elias, ontem, o Raimundo Luiz, entre outros. José Eugênio de Jesus, lembra do senhor José Eugênio de Jesus? Gente finíssimo também, esse morreu com 100 e tantos anos, né? José Antônio Marcos é narrador, né? Outro, né? Narrador. Enfim, é essa história aí. Mas, enfim, o que é que você lembra, uma passagem legal, assim, marcante, numa Copa do Mundo? Como é que foi? Questão de adaptação, como é que foi essa relação aí? Olha, o Chile, eu adorei o Chile, mas eu peguei uma gripe pesada, porque era muito frio. Na época lá, o frio no Chile você tem que usar 50 camisas, 100 calças, 100 calças, falei número 100 com C, viu? 100 calças, é numeral, não é o 100, entendeu? Com S. Mas, na verdade, foi um lugar onde eu mais me diverti no Chile. Conheci a família do professor René Codiado, sim, lembra? Vale ser celebrado isso, porque disso surgiu uma amizade... Justamente.
ele me deu o endereço da residência do pai dele. O pai dele morava em Valparaíso. Valparaíso fica próximo de Vinha del Mar, onde nós ficamos, né? Nós ficamos em Vinha del Mar, que é as margens do Pacífico, né? Oceano Pacífico. Mas o frio é muito grande. Aí eu passei uns 2 dias sem poder trabalhar, trancada a garganta e tal. Depois melhorou e tal, e fomos à luta e cumprimos o trabalho. Foram dois ângulos. O problema da doença, da gripe que afetou, mas foi muita diversão também. Tomei um Pisco Soul, um nomezinho assim, uma bebida legal, rapaz. Mas vamos lá. Nos Estados Unidos é uma coisa muito seca, muita exigência, muito sério, muito... Para brincar é difícil, inclusive para comemorar o título, a gente comprou cerveja sem álcool, porque não tinha como ingerir bebida com álcool onde estávamos. Abertamente, não tinha como. E deixa eu ver. Uruguai, adorei a culinária, porque o churrasco é maravilhoso, né? Engordei uns 10 quilos, passei 40 e tantos dias, engordei uns 10 quilos, que a gente só comeu o quê? Arroz, churrasco no Capricho, que a carne lá é maravilhosa, e aí vinha um vinhozinho para acompanhar, porque era um pouco frio também no Uruguai, na época. E qual foi outro lugar? E na França, ficamos numa colônia, numa cidade pequena, próxima a Paris, ela fica, tipo Arapiraca e Coitado-Noia, a distância, é a cidade de na cidade de Uzoala-Ferrier, e tinha uma grande colônia de portugueses lá. Aí foi mais fácil a comunicação lá na França, apesar de a gente na época não ter feito o curso ainda, teria treinado bastante, né? Mas esse curso veio depois na UNEAL, onde fizemos português e francês. Mas foram 4 viagens maravilhosas, cada uma durando 40, 45 dias. Pois é, o que é que você... Eu vi uma foto, uma imagem, né? Onde você está numa extremidade. Sim. E o Wellington Lima na outra. Né? Você me pregou um susto, disse que todos os comentaristas que você trabalhou em Sergipe já partiram. Sim. Eu devo lhe dizer que nessa imagem, que você inclusive foi receber uma premiação, não foi isso? Bola de ouro. Em Maceió. Não, no Rio de Janeiro. No Rio, foi na região dos lagos, lá em... Como é que é? Búzios, né? Búzios. Eu sei que você foi receber uma homenagem lá. Bola de ouro. Bola de ouro. De Raimundo Soares. Sim, aí tá você numa extremidade. Sim. Tá o Wellington Lima na outra, e tem um trio, né? Rapaz, que já tá foi. Raimundo Soares, o presidente da CBF ou da FIFA? Era da CBF. João Avelange, era? João Avelange. E o seu Bastinho, né? Doutor Bastinho? Bastinho, presidente da federação. Isso. Tá os 3. Aí hoje, quando me apresentaram essa imagem, sim, aí eu disse, Wellington, tem 5 aqui, né? Aí ele disse, Josinho, mas só tô eu de um lado, o Nelson do outro. E os 3 a gente apertou, esses 3 já partiram, né? Raimundão, infelizmente. Raimundão era um cara mais jovem do que eu, né? Era funcionário, inclusive, da CA. Infelizmente teve um CA e foi embora. E um cara, assim, do meio do futebol, mas muito sem aquela... Sem a maldade que existem muitos que estão por aí, né? Sem a maldade. Soares, né? Muito boa. Com ele, o Asa foi campeão em 2000, né? 2001. Porque era ele e o Raimundo Tavares, né? Tavares era o presidente do outra vice. Grande figura outra também, grande né? figura, exatamente. Ele sempre, quando a gente tem a oportunidade, a gente sempre bate um papo. O Tavares, o Soares, esse já foi, faleceu, né? Ô Nelson, mas me fala uma coisa, não dá pra gente fugir disso, não dá pra gente deixar... Eu gostaria que nesse trabalho fosse inserida aí uma foto daqui a instantes, onde nós jogamos ao lado do Ademir da Guia. Estamos lá na fotografia. Esse jogo foi em Porto da Folha, você lembra? Coisa legal, né? Da forma em que Deus foi muito generoso com você, quando descobriu, porque Deus é assim, ele age através das pessoas. Justo. E foram lá, lhe buscaram em Sergipe e tal, e você acabou criando todo esse histórico respeitado, tudo mais. Aquele momento também aconteceu como um momento mágico, né? Eu, de fato, eu tenho que contar, porque eu vivi, né? Exatamente. Se a gente não contar, quem é que vai contar, né? É verdade. Tem que contar. Mas, assim, teve aquele momento lá, quando Paulo Roberto Guilhardi, que já partiu. Já partiu. Né? Foi campeão comandando o Asa tecnicamente, né? E nós somos a Porto da Folha. Porto da Folha. Lá no interior sergipano. Paulo Roberto, você, eu. Sim. Chegamos lá não era bem um hotel, era posada, um dormitório, uma coisa posada. assim. E nós somos
porque, de fato, quem foi convocado foi o Paulo Roberto, e o Paulo Roberto estendeu para nós, talvez, eu acho que você tinha jogado contra... Houve um jogo dos veteranos do contra futebol isso. brasileiro no estádio municipal contra os ex-combatentes. Eu atuava pelos ex-combatentes. Nós perdemos, inclusive, esse jogo, né? Parece que foi 6-1. Nosso gol foi marcado pelo Panquela. Aqui no Municipal. Aqui no Municipal. O time deles era um timaço, né? Espetacular, era bom jogar com o Panquela, né? Panquela. Ele fazia, Jô, calma, vai chegar. Aí, num momento do jogo, ele fazia... Aí pronto, Cada lançamento dele era primordial, né? E nesse time dos veteranos, né, do Brasil, Ademir da Guia, Paulo César Caju, Félix tinha sido campeão mundial em 2000, Tobias, Arlindo, muitos craques, né? Muitos craques. Marco Antônio. Se não me falha, tem um Carlos Alberto também. Enfim, vários jogadores que foram estrelas do futebol do Brasil. E a gente desfrutou de tudo isso. Eles jogaram aqui contra a gente, depois foram jogar em Propriar e machucaram-se uns 3. Aí foi quando convocaram a gente. Gerando uma estafa também. Aí os caras aqui, ó, começaram a voltar, eles ficaram com um plantel resumido. Mas né? o Paulo César que machucou permaneceu, você lembra? Paulo César Caju. Lembra dele? Ele participou ativamente. Mas não jogou lá depois da... Não jogou. Ele estava, inclusive, com a camisa azul, uma gola polo azul. Figura, né? Que figura. Maravilhoso. Eu tenho uma rápida impressão que deve ter algumas pessoas ainda lá depois da Folha. Deve ter alguma foto por lá, um né? autógrafo meu. Autógrafo seu? Autógrafo. Como assim? Porque Paulo César Caju disse assim, ó, fique perto de mim, do meu lado, que o autógrafo que eu dei aqui você vai dar também. Aí eu colei no Neguinho, né? Do Neguinho, Copa de 70, um nome espetacular, grande figura. Foi tricampeão aí pelo Brasil, né? Aí as pessoas chegavam, Caju, um autógrafo. Aí Caju aqui fazia, é como se eu estivesse vendo aqui, ele fazia com um abraço do Caju. Com um abraço do Caju. Datava, mas ele não devolvia para o solicitante, ele não entregava. Aí eu lá, um abraço do Josenildo Souza. Né? Aí eu dei, abraço de peso, né? Dei um monte de autógrafos lá. Nós ficamos no hotel, nesse dormitório, e momentos antes, né, do jogo, chega o roupeiro, aí traz o seu material de Paulo Roberto. Nós tínhamos ido no meu carro, eu estava com um Monza 0 km, né, um carro daquele momento, carro espetacular. Chegamos chegando, né? Chegamos chegando. Aí a gente tá lá, o cara veio, trouxe o seu material, trouxe o do Paulo Roberto. Aí quando o cara saiu, aí eu disse, eu vou logo avisar, se eu não jogar, vocês estão mortos, eu vou deixar vocês dois aqui e vou embora. Aí eu acho que o Paulo Roberto saiu, conversou com o cara, o roupeiro voltou muito elegante, muito... Porque ele estava procurando um material que desse em você, né? É difícil, né? E aí o cara voltou, aí disse assim, você vai me desculpando e tal, não sei o que, eu não sabia que você ia jogar, tudo mais e tal, mas tá aqui o seu material. Aí me deu, a gente, né, se arrumou e tal, não sei o que, aí tivemos uma breve conversa lá e fomos para o campo para jogar contra a seleção do Porto da Folha. A seleção de Master do Brasil não tinha perdido para ninguém. Verdade. Tinha perdido para ninguém. E lá eles escolheram os 11, aí ficamos nós no banco. Eu, você, Paulo Roberto. Sim. No primeiro momento, aí já chamaram o Paulo Roberto. No segundo, você. E eu fiquei lá. Eu digo, mas rapaz, será que não vai sobrar uma besteirinha para mim aqui? Né? Aí eles fizeram 1-0. Eu digo, porra, no único jogo que a gente vem, será que a gente vai perder, bicho? Aí, daí a pouco, chega Ademir da Guia, assim no banco. O Divino. Marquei essa semana com Valtão. Walter, que jogou no Asa aqui, o zagueiro. Sim. Aí marquei, o Walter vai... É irmão do César, né? César Maluco? César Maluco, Aí ele aí chegou e disse assim, aí eu marquei a gente vai programar isso aí, não sei se agora ou um pouco mais para frente, mas eu quero ir passar um fim de semana lá. Você pode vir, o dia que você vier, eu combino com a Ademir da Guia, a gente vai fazer aqui um momento bem especial. E aí, daí a pouco, chega a Ademir da Guia e olha para mim, eu jovem, eu devia ter o quê? Uns 30 anos naquela ocasião. Aí ele olhou assim e disse, garoto, por favor, entre no meu lugar. Aí eu olhei assim e eu falei,
Porra, David, tá de brincadeira. Pedi para entrar no seu lugar, por favor. É brincadeira. Mas ele é um gentleman, né? Um Sim, cara muito muito educado. educado, muito tranquilo. Aí, Por isso que tem esse título de O Divino, né? o divino, Além da bola, a elegância, a educação. Aí quando eu entro no jogo, a gente perdendo de 1-0, primeiro lance, aí eu dei uma chicotada daquelas, uma fatiada, a bola bate na trave e volta. Aí você saiu de onde estava, chegou no meu ouvido e disse: é melhor perder de 1-0 do que empatar com você. Senão a gente não vai aguentar nunca mais. Mas aí no mesmo lance, a bola bateu, caiu, o Marco Antônio. Marco Antônio. Chegou, empatou o jogo, acabou o jogo. Nós fomos para o dormitório, jantamos, aí foi uma farra tremenda. Na volta, para a gente atravessar o rio, lá em Pão de Açúcar. Foi para Niterói, que é um município de Porto da Folha, para atravessar de Niterói para Pão de Açúcar. Né? Aí foi uma agonia, porque A aquela balsa. hora da noite já não tinha mais balsa, né? Uhum. Aí o cara disse: não, vamos dar um jeito aqui, corte luz aí, buzine, que o cara vem. Aí depois, com muito tempo, o cara veio, aí apanhou a gente, nós voltamos para Arapé. Deram cachê, lembra? Deram cachê. Exatamente. Deram né? cachê. Os Teve caras cachê. pensam que é brincadeira, né? A gente conta a história, os caras acham que é brincadeira. E tomara que o pessoal de Porto da Folha esteja acompanhando e mande algumas fotos para a gente, que a gente tem pouca foto, né? Que legal. Aí deram um cachezinho, aí a gente, humildemente, porque a nossa grande realização ali tinha sido participar daquele momento, participar daquela história. Eu disse: não precisa não de cachê. O cara disse: não, tá aqui. Aí deu um cachê para cada um da gente. Aí viemos embora. Esse jogo foi num sábado, lá um sábado à tarde, lá em Porto da Folha. Aí, demorou para amanhecer o dia no domingo, né? Aí quando amanheceu o dia, eu digo: não, hoje é dia de ir para a padaria, para ir no centro da cidade, tomar café. Mostrar a foto. Mostrar a foto. Mas foi, assim, outro momento espetacular, um momento muito legal, né? Foi muito bom. E assim nós fomos fazendo, né? Teve outras participações. Lembra do jogo lá no estádio de Repelé, não? Ali foi um jogo de nós aqui do interior contra a seleção, contra a CDA, não foi isso? Cronistas da capital, né? Contra o cronistas do interior. Exatamente. O jogo foi empate ou vencemos? Como foi? Não me lembro. O resultado final não lembro. Você quer lembrar aquele lance que eu não vou lembrar de jeito nenhum mais. Aquele lance já me trouxe muita tristeza. Mas que lance foi esse, não? Não, dizem que eu dominei a bola na meia cancha, passei por dois, por três. Você narrar esse lance? Há quantos anos aconteceu aquilo? Não lembro. Porque o lance tem que ter imagem, não tem imagem, né? Mas assim, narra esse lance aí, vai. Não, eu esqueci todo o detalhe. Não é possível. Já estou com 67 anos de idade, não tenho mais idade para isso, não. Então, relata o lance, então, assim. Conte você que eu não lembro mais, não. Conte você que eu não lembro mais. Não? Não. Eu sei que Nelson sempre foi um jogador muito voluntarioso. Voluntarioso. O Maurício usava outro termo, Maurício Ferreira. Fogoso. Maurício Ferreira, falar. Um abraço à família do meu amigo Maurício Ferreira. Eu vou lá nesse lance, mas assim, em um outro momento, nós fomos jogar em Palmeira dos Índios, lembra? Sim. Rádio Novo Nordeste contra a Rádio Sampaio. Exatamente. Foi no dia que você pegou o papel, né? O treinador era Maurício, aí você escalou o time todo, né? E passou pro Maurício. Quando o Maurício, na hora de anunciar, ele como técnico, pré-eleção, foi anunciar, aí disse: ô Nelson. Aí você disse: ele começou a escalar, né? Começou a escalar e chegou num determinado momento, ele parou, né? Engasgou, como diz você, aí ele olhou assim e disse: ô Nelson, caligrafia ruim da peste. Ninguém tá treinador da bexiga. Caligrafia ruim da peste. Quer dizer que médico pode ter uma cacografia, eu não posso, por quê, professor Maurício? Mas foi realmente um momento muito especial. Esse lance foi o lance que você saiu. Aí já foi outro jogo lá no Repelé. Você saiu em alta velocidade, correu. Você tem uma mania quando você está em alta velocidade, você pendura o pescocinho assim de lado e correu, e eu saí... Deixando os zagueiros para trás, eu saí no trote. Quando você viu o gol escancarado... O goleiro saiu... Você bateu e já saiu fazendo menção de... comemorar o gol. De vibrar. A bola caprichosamente bate na trave. No poste esquerdo, né? No poste esquerdo, do lado da lagoa. Do lado do placar, né? Do placar.
ela bate lá no poste esquerdo, aí volta, aí ela chega bem ali na marca penal, um pouquinho mais para frente, e Você ia chegando. o atacante vem na manha ali, só trotando, aí eu só fiz encostar e mandei no fundo da rede. Aí eu, ao invés de correr para o lado que você estava, eu fui para o outro lado, né? Aí você saiu correndo de lá e disse, você vinha secando, não é possível que você vinha secando aí atrás, né? Mas grandes momentos vividos, né? Muita coisa boa e, enfim, são coisas que a gente viveu e a gente está aqui para, enquanto a gente tiver essa dádiva de viver, a gente vai contar essa história. Mas me fala uma coisa, Nelson. E a presidência do ASA, como é que chegou, Nelson? Você ainda quer falar? Quero. Não estourou não o tempo, pelo amor de Deus? Vamos falar. Tá bom. Comunicação é isso. Quando tá bom, aí a gente vai, né? Seu Alonso de Abreu, ele diria assim, meu filho, nunca diga que a gente vai levando, a gente vai empurrando, é melhor. Eles eu que vou empurrando, imagine você que vai levando. Vai levando. Aí o queridinho da cidade. Seu Luiz. São Luís, o bigode. Supermercado São Luís, o queridinho da cidade. Não é isso? Fabinho, grande figura, alô, comedoria. Maravilha. Coleta, e essa aí? Coleta Soluções Tem Ambientais. nome, né? Quem mais aparece agora? Aí, comedoria, escritório. Comedoria, mais uma vez, escritório. Maravilha. Herculano Formen. Eu uso Herculano Formen. Herculano para homem, né? Pois é. Vamos lá. Herculano Prêmio também. Tem mais. E aí o Esporte de Peso. Esporte de Peso Podcast, né? Josenildo Souza. Vamos pedir aí para que as pessoas se inscrevam, curta, compartilhe. Nós estamos em todas as plataformas, no YouTube, no Instagram e no Spotify, né? Você pode nos encontrar em todas as plataformas. E aí, Nelson, a presidência do ASA nos conta. Não, eu vou contar rápido, é uma longa história, mas você lembra que eu trabalhava na Novo Nordeste e um dos diretores da emissora era o José de Oliveira Barbosa, o Zé Negão, né? Nosso amigo Zé Negão, que adora a agremiação esportiva arapiraquense. Você falou da família e eu quero abraçar e cumprimentar aqui o doutor Edmilson. Doutor Edmilson Filho. Ele me passou uma mensagem hoje parabenizando pelo podcast, e eu já fiz um convite. Ele vem cá bater um papo com a gente para falar sobre a medicina esportiva. Ele só tem um defeito, né? Aliás, o mesmo defeito que você tem. É o mesmo defeito que você tem. Ele é flamenguista? É flamenguista. Não é defeito. Um abraço também ao doutor Edmilson, para o seu pai, empresário Edmilson Oliveira Barbosa. Doutor Jefferson de Lima Barbosa, que é primo dele, filho do Zé Negão, médico também maravilhoso. Mas aí o Zé Negão, naquela época o ASA... Falar em médico maravilhoso, eu tenho que fazer o registro de dois, que eu tenho um carinho muito especial. Doutor Eli Carlos. Sim. Grande ortopedista e ex-presidente do ASA. E doutor João Pereira Mendes Júnior. Filho nosso saudoso João Mendes, né? Mendes. Esse eu falo e me emociono porque foi um dos grandes presentes que a vida me deu. Maravilha. Aliás, a Arapiraca conta com maravilhosos profissionais da área de saúde, né? E abraçando a doutora Maiara Mendes, que é a esposa do doutor João Mendes. Beleza. Sim, você fez a pergunta sobre o ASA. Você estava falando do Zé Negão. Aí eu estava naquela história de definir nova diretoria e tal. Houve uma reunião na sexta-feira lá na ABB. Aí o Zé Negão me chama, ao lado do Zé da Danco. Rapaz, você, presidente, e tal. Eu digo, olha, torcedor do ASA que disser que não gostaria de ser presidente do ASA, ele está mentindo. Se é torcedor, realmente. Agora, eu expliquei, não tinha condições. Né? E não vou nem entrar em detalhe o porquê de eu falar que não tinha condições. E disse que não daria certo e tal. Tudo bem, mas no sábado o Zé Negão insistiu mais uma vez. Eu disse, meu chefe, não tenho condições. Ele era o meu patrão. Tudo bem, então está tudo certo. Aí segunda-feira eu estou apresentando o programa até, parece-me, 9 horas da manhã. E quando estava se encerrando o programa, ele ligou, disse, Nelson, você pode passar aqui na Danco? Eu disse, Zé, eu já lhe avisei que eu não quero esse negócio. Eu falei até assim. Ele disse, não, rapaz, não é nada disso, Zé da Danco. Não, o Zé Negão. Zé Negão. Já estava lá com o Zé da Danco, os dois já estavam, né? Aí eu disse, rapaz, você sabe que eu não quero, não posso, não tenho condições e tal. Eu disse, não, rapaz, não é isso, não é outra história aqui. O desejo bate, né, Nelson? Mas assim... a gente sabe, a gente está no meio e sabe que não é brincadeira. Quem
quem está de fora, que critica, que chama disso, daquilo outro, não conhece 1% do que é assumir uma missão daquela. Mas vamos lá. Aí eu disse, olha, não tem condições e tal. Ele disse, não é isso não, é outro assunto. Lógico, meu chefe me chama, né? E eu dizer que não vou, não existe isso. Mas não era. Quando chego lá, tá a mesa cheia de documento, assina aqui, eu digo, Zé, o que isso? Não, você só vai assinar aqui, não desliga a cabeça, não esquenta a cabeça, não. Resultado, era oficializando a candidatura. Eu ia brigar com o meu patrão? Não. Mas, repito, foi um presente que eles me deram, mas eu não estava preparado, não estou preparado, não tenho condições de ser presidente da agremiação esportiva arapiraquense, porque a missão é árdua, você conhece muito mais do que eu, né? Você conhece muito mais do que eu. Você começou o quê? Com 15, 16 anos, no Asa? Até com menos de 15, Nelson, porque, na verdade, eu fui para o profissional, mas através de uma experiência vivida na base. Foi seu Antônio Rocha que me deu esse cargo, né? Ele disse, pega esse menino, bota ele na base para ser diretor do juvenil. Sim. Né? Para quem não sabe, o senhor Antônio Pereira Rocha foi um grande comerciante aqui em Arapiraca, e também em São Paulo, e pai da prefeita Célia Rocha. Prefeita Célia Rocha. E aí, quando nós somos... aí eu fui, tive essa experiência na base e tudo mais. Quando fechou o ano, seu Antônio deixou, Paulo Tenório assumiu. Quando assumiu, aí eu fui para o futebol ainda muito jovem. Você, o Luiz Pires, né? Eu, Jurandir Vieira Leite. Jurandir, seu Bertino. Seu Bertino Mendonça, grande torcedor da Cobra Coral. Eu encontrei com o Diniz da Pedreira. Diniz da Pedreira. Né? Diniz da Pedreira. Pronto, então aconteceu dessa forma. Né? Aí a gente assumiu lá a situação. Foi uma campanha legal em termos de campeonato estadual, foi razoável. Copa do Brasil, acho que foi uma das melhores campanhas, porque o Asa, nesse período, ele disputou 4 partidas. Tirou a Ferroviária, o jogo foi em São Paulo, foi empate, o Asa perdeu por 1-0, empatou, tirou a Ferroviária. Naquela época o gol servia de diferencial na casa adversária. Depois enfrentou o Curitiba, ganhou por 2-0 lá em Curitiba. 2 gols do Leandro Kivel, não? Não, um do zagueiro Heron, e o outro do Leandro Kivel, aquela cobrança de falta maravilhosa. Então, já no fim do jogo, né? Exatamente. Ganhamos do Ferroviário, da Ferroviária de Araraquara, no empate, classificamos, e ganhamos do Curitiba por 2-0. O terceiro adversário foi o Paraná. Aqui foi empate, lá foi empate. E aí nós perdemos os pênaltis para o time do Paraná. Então foi uma campanha realmente legal da Copa do Brasil. Sim, Paraná é tido como um time da prateleira... Infelizmente está caindo para as tabelas agora, né? Hoje, mas naquela época ele estava numa prateleira de crescimento, né? Exato. Tanto que foi para a terceira fase da Copa do Brasil. Foi para a quarta, porque tirou o Asa, né? Foi para a quarta fase. Paraná, Curitiba. A sequência foi Ferroviária, Curitiba, Paraná. Né? E Paraná não perdemos, mas perdemos nos pênaltis para o time do Paraná. Agora, na Série C, nós estávamos na série C, aí findamos caindo para a Série D, naquele mesmo ano. Né? Foi muitos acidentes que aconteceram e não adianta estar reportando. Mas foi uma experiência legal, né? Uma experiência legal, apesar de que, repito, eu não tinha nada a ver de ser presidente. Tinha, sim, o querer de ver o Asa para frente e tal, e respeitar o cidadão que sempre foi um grande amigo meu, um grande cidadão, sempre me tratou muitíssimo bem. Não me tratava como patrão, me tratava como amigo, né? O José de Oliveira Barbosa. Houve aquele detalhe que o Zé da Danco teve que ser transferido para a Bahia, a empresa dele transferiu, ele passou uns 5 anos. Então já foi um desfoque muito grande, que a gente sabe da convivência do Zé também dentro dos meios esportivos. Enfim, tudo isso ajudou a que a equipe chegasse àquela situação em termos de campeonato brasileiro. Mas em termos de Copa do Brasil até foi uma campanha razoável. Pois ficou a experiência, né, Nelson? Com a experiência e que fique somente aí, né? Somente essa experiência. Você lembra do que falou o seu Inácio, proprietário do Hotel Inácio, lá no Acre? Mas eu não lembro mais. Eu sei que nós estivemos lá, foi no dia que o Asa classificou. Ele foi presidente do Rio Branco? Do Rio Branco. Rio Branco. Não lembra que nós estávamos lá? Sim, a gente conversou, eu não lembro o detalhe mais não lembro. No hotel, conversando, batendo papo, e ele foi presidente do Rio Branco. Uhum. Aí ele perguntou a você, você ficou quanto tempo como presidente do Asa? Aí que tempo você ficou? Mas eu acho que aquele jogo foi antes. Não, a gente... Foi antes. Alguma coisa. Não, acho que o jogo foi depois, não?
o jogo contra o Rio Branco foi antes Alguma dessa coisa, eu sei que assim, ou então você teve uma outra experiência outra na história. direção, uma coisa assim, que Outra ele história. aí chegou e disse, eu já fui presidente do Rio Branco. Aí você disse, por isso não, eu também fui presidente do ASA. Quanto tempo? Aí você disse, aí tinha sido um tempo curto. Foi à noite, fui eleito presidente lá, até na sede do ASA, no Clube Social do ASA. No outro dia, aí eu ligo na emissora, tá o radialista, rasgaram o estatuto do clube, porque disseram que a reunião foi irregular. Aí eu não passei um dia, fui lá e disse, olha, tô fora, não quero mais não. Então foi isso, que você só ficou assim... Nem um dia. Nem um dia. Aí o seu Inácio, o doutor Inácio, quando lhe fez a pergunta, você disse, eu também fui presidente do ASA. Quanto tempo? Aí você disse, nem um dia. Ele disse, aí tá presidente merda da porra. Aí foi uma gozação da porra. O cara vai pra ajudar, já começa no dia sendo esculhambado, rasgaram o estatuto do clube, então, olha, tô fora e acabou a história. Mas tem disso. Isso é o rádio ou o radialista injusto, Nelson? Eu costumo dizer o seguinte, cada um dá o que tem. Eu não estou aqui para analisar ninguém, cada um dá o que tem. Pronto, só isso. E você, de fato, teve toda essa trajetória, mas você sempre conduziu essa relação social com muito equilíbrio, para não cometer esses deslizes, né? Olha, Arapiraca me deu muitos e muitos presentes. O primeiro foi ter a oportunidade de narrar aquela partida histórica para a cidade de Arapiraca em termos esportivos e sociais, porque foi uma festa bonita, aquele jogo Asa Esporte. O Asa estava um tempão sem jogar futebol, ficou 1 ano ou 2 afastado do campeonato, porque estava vendo a reforma do estádio municipal, a implantação do gramado, refletores, enfim, e ele não disputou o campeonato 77. Foi quando mudou de nome, né? Deixou de ser associação para ser Agremiação Esportiva Arapiraquense, a partir de 77, no mês de setembro, mais de perto, dia 7 de setembro. E aí, o jogo contra o Sport foi marcante, né? Inauguração dos refletores, estádio superlotado, um grande clube do Brasil, porque o Sport sempre foi um grande clube em todo o território nacional. E naquela época, Nelson, era uma distância muito grande do Asa para o Sport. Exatamente. Na Série B, aqui a coisa já estava de bigode amarrado, né? E não existia tanta televisão mostrando o jogo. Porque antigamente, para você ver um grande clube, era a coisa mais difícil do mundo, né? Hoje não, todo dia os clubes estão aí na televisão, o torcedor já às vezes nem liga, mas naquela época não. Quando eu via falar num Sport, Santa Cruz, Náutico, né? Nossa, e era jogos amistosos, mas de casa cheia. Justamente. Né? Aquele estádio municipal superlotado. Era comum a gente ver Asa e Bahia, Asa e Vitória. Exatamente. Asa e Sport, Asa e Santa Cruz, Asa e Náutico. Né? Era muito comum. Essa coisa do jogo amistoso praticamente acabou, né? Acabou, porque hoje a gente vê tanto jogo na televisão, o torcedor já perde o gosto, né, para comparecer a jogos amistosos. Você lembra do Pedrinho, cuidava do gramado municipal no início? Pedrinho da Preta, né? Gente boa também. Mas é isso, Josenildo, a vida é isso. Eu agradeço a cidade de Arapiraca, porque além de ter me dado essa oportunidade de ser um radialista aqui também, eu tive outras oportunidades, você sabe disso, né? Por exemplo, fiz meu curso, poderia ter feito em Aracaju, mas fiz meu curso em nível superior aqui na cidade de Arapiraca. Eu tive a oportunidade de ser diretor de comunicação, secretário de comunicação, secretário de esportes, foi mais, coordenador do estádio municipal, que foi o meu primeiro cargo, que foi na época do Severino Barbosa Leão, primeiro governo, Severino Barbosa Leão, e que eu saí por causa de política de novo. Não que ele tivesse me tirado, mas porque na época eu tinha dito que se tivéssemos na campanha política estadual algum nome de Arapiraca, eu votaria nesse nome. Aí coincidiu, você vai lembrar agora, que existia uma candidatura, parece, de Fernando Collor e tal, e tinha o Guilherme Palmeira e seu Dalmácio Luz como vice. Você lembra dessa história? Lembro. Pronto. E aí tinha seu Dalmácio, né? Não era porque era seu Dalmácio, era o cidadão daqui. E eu estava como coordenador do estádio municipal. E o Severino ia apoiar o outro lado, parece que era Fernando Collor. Eu acho que era esse mesmo. E eu tinha comentado que faria isso. Ele me chamou na sala e disse, não, isso é verdade que você está de prefeito, é verdade. Eu não vou fazer propaganda em nada, mas já a partir de hoje eu fico no cargo porque eu dei a palavra, aquela história dele. Antigamente a gente falava muita coisa e falou, tem que cumprir, eu acho, né? Falava muita coisa e não usava política, né? Exatamente, porque foi assim. Então, meu primeiro posto público aqui foi coordenador do estádio municipal.
Depois veio um concurso para a Câmara Municipal de Arapiraca, o presidente à época era inclusive o Dr. Wellington Lemos Palmeira. Nós fizemos esse concurso, passamos, graças a Deus. Aconteceu lá no Instituto São Luís, lembra? Você estudou lá, né? Estudei. Pronto, foi exatamente lá onde foi feito esse concurso para a Câmara Municipal em 1985. E nós tivemos uma nota até razoável, 9,5. Foi? Foi. Foi bem. Mas não colei não, viu? Porque as perguntas eram muito difíceis. Uma das perguntas foi, na Terra dos Marechais, em cima do hino do Asa, um clube esportivo se destaca. Aí vem as opções. Esse texto, essa frase, refere-se a quê? Aí muita gente imagina que refere na Terra dos Marechais, refere-se ao Asa. Não, Terra dos Marechais é o estado de Alagoas. Não é assim? Então, é a questão da interpretação do texto. Aí outra, a gente tem entrevistado, tem estado aqui o ministro das Minas e Energia, o Ibrahim Abiakel. Aí vieram também opções. Qual o nome do último ministro que visitou a cidade de Arapiraca? Com 4 opções. Como vai errar uma coisa dessa? Entendeu? Mas aí, graças a Deus, a gente conseguiu esse ponto também, esse ponto Nós não especial. vamos fazer uma seleção de todos os tempos do Asa, porque é quase impossível. Para a gente que viveu outras épocas, assim, a gente consegue dimensionar isso, mas assim, acho que não é justo, você acaba não sendo justo. Mas assim, um goleiro que você não esquece de dizer assim, esse foi um goleiraço. Rapaz, é difícil, complicado. Mas arrisca convoca um. O Asa teve... Por exemplo, na época, você estava na diretoria, eu acho. Aquele Edson Cimento era um... Espetacular. Agora, é injusto como você disse, porque foram muitos. Pronto, eu adorava ver Adaildo jogar de goleiro. Tu tomou algo fácil? Alguma vez tomou, mas Adaildo ele voava, né? Aquele goleiro voava. Adaildo. Aí, deixa eu ver aqui. Voltando mais, tivemos o Gilson, maravilhoso, né? Gilson, que atuou pela Série B. O Tuti, lembra do Tuti? O Homem de Gelo. É o Homem de Gelo. Sempre conversa comigo. São goleiros extraordinários, né? Então, assim, a gente deixa o Edson Cimento como uma referência e no lado direito, lateral direito. O que você lembra? Rapaz, é complicado, porque são... mas diga Pronto, vamos dizer o Toninho. Toninho da Bahia. Toninho Baiano. Toninho Baiano. E onde passaram por aqui, Eribaldo. Um dia desse, Eribaldo esteve aqui. Tá velhinho, rapaz. Eu tentei encontrar, não consegui. Eu também, o pessoal da administração do estádio me trouxeram essa informação quando o Eribaldo esteve e saiu. Aí depois eu não tive como localizar. Mas era uma grande figura. Foi feita uma campanha no rádio para... Eribaldo cantou, não foi? Sim, tu lembra dessa música? Lembro. Programa, não foi? Ele era gago, né? Era gago. Nasceu menino pobre, às margens do rio Salgadinho. Cresceu na ribanceira, o homem santo de Cristo. Seu nome percorre veredas nos sertões pernambucanos, Alagoas, Paraíba, Sergipe, Bahia. O Ceará exalta o nome do seu filho mais querido. Ele era muito bom cantando essa música, Eribaldo. E assim, para o ouvinte apostar no Eribaldo, era pouco provável que o cara... Não, Eribaldo não é que é gago. Exatamente. Mas deixa que o cara... Eu só gaguejo quando falo, mas quando canto, não. Nelson Gonçalves era gago, né? Um dos melhores cantores do Brasil. Então, Toninho Baiano, eu sempre converso com o Toninho. Toninho Baiano, de Vasco da Gama. Tivemos o Gilson, Toninho Baiano. Gilson, Jasson. Sergipano, né? Muita gente boa. Mas E aí, o zagueiro pela direita? Mas agora complicou, porque nós tivemos na Série B, cada zagueiro, que eu vou te contar uma coisa. Eu jogaria, sabe em quem? É complicado, mas eu jogaria Thiago Alves, parece, né? Thiago Garça, não? Não, é outro. É o Thiago Garça. O Thiago... Que depois foi para Ponte Preta. Depois foi para Ponte Preta. Exatamente. Thiago, Desculpem os outros, porque são muitos, né? São muitos. Thiago Alves. Esse rapaz era um baita jogador. E depois que ele saiu daqui, teve uma projeção grande, né? Justamente. E do lado esquerdo de defesa, não? Meu Deus do céu, quarto zagueiro. Jogador do Asa, né? Que atuou pelo Asa. Meu amigo... Tá difícil. Pula isso aí pra gente ver depois. Depois você volta para fechar. E do lateral esquerdo? Rapaz, nós tivemos um Massinho, um Criolinho, jogava muita bola, né? O Canhoto para da casa aqui, foi um bom lateral. Mas saiu daqui Verdinho, né? E subiu muito mais quando foi para fora. Rapaz, aqui de Maceió, que jogou no Ferroviário, como é que chamava, Nelson? Era um baita. Era o Enio, não? Enio Soares. Enio Soares. Era um baita jogador. Enio Soares. Nós tivemos
Recentemente, aquele Augusto, que foi para o Fluminense diretamente. É por isso que é complicado. Tivemos aquele que foi para o Magal, que foi para o Flamengo, Isso. lateral esquerdo. Tivemos também um Chiquinho da Bahia, que atuou, Chiquinho muito bom. É difícil citar só o nome. Difícil. Quer ir mais atrás? Cabral. O Cabral, mas Cabral chegou aqui já veterano, né? Cabral era pernambucano. Jogou muito tempo em Aracaju. Ele vive, viu, Nelson? Tá lá em Recife. Eu procuro saber. Quando ele é base, eu vou encontrar com o Cabral mais uma vez. Tem visto alguém assim, aí começo. Cabral tá lá, sempre tá nas peladas, por lá, dando pitaco. Quando ele era base do Sergipe, tentei dar um pique, ia passar por ele colocou aqui e me jogou na... Para com isso, menino. Foi. Era gente boa, educadíssimo, Cabral. A gente vai já fechar esse time, mas você falou agora, eu lembro do saudoso Everaldo, né? Everaldo do Pernambuco. Sim, né? sim. Cruzeiro e CSA no Trapichão. Cruzeiro e CSA, o Trapichão lotado, muita gente no Trapichão, aquela loucura lá, jogo importante. Heraldo Lessa montou todo o esquema de jogo. Treinador. E aí disse para Milton, você fica mais para conter o Mário Tilico. O Mário Tilico é muito rápido. Aí chamou o Everaldo e disse, Everaldo, você vai ficar como um segundo volante para ajudar o Pamilton. Aí tudo certo. Jogo 0-0, 0-0, 0-0, 0-0. No último minuto de jogo, aí Mário Tilico deu aquela esticada. Quando chegou no fundo, Pamilton vinha. Aí Mário Tilico corta e pega com a perna esquerda assim, bate. Adailton, goleiro, não viu nem o azul, né? Não viu nem o azul. Aí Pamilton, Everaldo, filha da puta, por que você não marcou? Eles querem bem ganhar do CSA aqui dentro. Então o lateral esquerdo seria o quê? O Augusto. Augusto. Aí vamos lá, o volante, primeiro volante. Agora, rapaz... Porque, olha, é complicado, né? Complicado. Tem a não é fácil, não. Por isso que eu não quero tratar como seleção. Mas, assim, é pra gente relembrar alguns nomes. Eita. Vamos lembrar essa Série B, que o Asa fez uma Série B maravilhosa, em 2010. Aquele time era maravilhoso. Estou querendo lembrar quem era o médio volante daquele time. Teve Jota, teve Cal. Era o Cal, o marcador, é isso mesmo. Cal, Jota... Eles foram bons jogadores, mas tivemos especialistas assim. Sabe um que não sai da minha memória? Leônidas. Leônidas, que foi do tempo de anos 70, 80, né? Leônidas, que era de Penedo. Não, acho que era baiano, né? Ele veio de Penedo, né? Ele veio do Penedense. Do Penedense. O Canhotinho, né? O Canhotinho, Cocota, exatamente. Tem um Boá, né? Você lembra do Boá? Boá, um zagueiro maravilhoso. Espetacular. Tem uma historinha do Boá, mas em outra ocasião eu conto. Tranquilo. Bom, então, esse volante. Pode ser a Sebilho? Sebilho é tipo Pelé, né? Não pronto. Tem como. Sebilho ele fica fora disso. Fica fora dessa discussão. É verdade. Discussão, Eu não tive a felicidade de vê-lo jogando. Mas, assim, o que eu escuto falar é porque, na época, nem alguma imagem, alguma coisa a gente tem, mas disse que era um baita de um jogador. Então, assim, a Sebilha é o concurso, né? Fica lá na... E aí a gente vai... Tem um cara chamado Marielson, que jogava muito também. Marielson, baixinho, batia bem na bola. A primeira passagem dele foi espetacular. Na segunda já não foi tanto, mas era um... Pronto, aí eu buscaria um cara que você talvez lembrar agora. Zé Carlos Baiano, para meia. Zé Carlos Baiano. Né? O Ciel também, na minha opinião, fica na mesma situação do Acebilho Vieira Leite, o Ciel. Você deixa o Ciel... O Ciel é titular em qualquer time que você fizer do Asa aí. Né? Tem uma história interessante do Ciel, mas também não vai ter tempo agora. Não, para outra oportunidade. Zé Carlos Baiano no meio, aí você está devendo um quadro zagueiro e um volante. Então vamos para frente. Getúlio, ponta direita. Agora... Umas coisas interessantes. Getúlio jogou no Flamengo. Sim. E depois do Flamengo jogou no Asa, pô. Exatamente. Tá vendo Flamengo como funciona essas coisas? Justamente. É isso. Getúlio e o 9. Não é problema. Não é problema. Aí, ó. Pronto, eu vou votar um cidadão que passou mais tempo, né, usando essa camisa alvinegra da Piraquense. Fez muitos gols pelo time do Asa, mas passaram muitos camisas novas maravilhosos aqui, né? Aí você vai buscar um Léo Gamalho,
Moisés. Moisés, você vai buscar o nosso centroavante, passou 2 vezes aqui também, que foi vendido ao Vitória, me ajuda aqui. Tá Lúcio Maranhão, teve uma fase maravilhosa. Você viu, deve ter visto o Salé jogar, eu não vi o Salé jogar aqui. Eu vi. O Salé foi do tempo do Bié, eu não vi. Eu vi na segunda vez, já não foi. Já não era. Todo, né? Então, essa meia cancha é complicado. São muitos atletas. Mas aí vai no Freitas, vai no Freitas. Vai no Freitas. Tem que ser. Vai no Esse Freitas. cara vai no Freitas. É um espetáculo, né? Era um jogador diferenciado. E na ponta esquerda? Ponta esquerda mesmo ou vai formar um time? Não, se você quiser fechar, fecha. Mas assim, o ideal é que fosse um ponta esquerda. O ideal seria, eu colocaria um Berinho aí para fechar esse time. Túlio, Freitas e Berinho. Repara que coisa espetacular. E olha que ficaram de fora aqui, Edinho Batalha, fulano, ciclano, Bió, né? Muita gente boa. Aí Zé Carlos aqui, aí falta o 4 zagueiro, mais um volante e um camisa 10. Porque o 10 eu ia colocar pro Ciel, né? Mas aí ele... Aí você já... Então coloca o Rômel aí. O Rômel. E o Ciel está ao concurso. Aí falta um 4 zagueiro e o volante. Rapaz. Pronto, vamos quem? Edson Veneno. O que mais me faz cada dia respeitar o Veneno é o amor que ele nutre pelo Asa. Exatamente. Né? Ele não tem medida. Exatamente. Passaram muitos atletas nessa posição iguais, ou talvez até com maior sutileza do que ele. Morreu recentemente, tem 15 dias, Geraldo Moreira. Geraldo Moreira. Era central, zagueiro central. Do Botafogo, né? Botafogo, CSA, Asa. Um histórico. Agora, o Edson tem esse diferencial, né? Além de vestir a camisa realmente, ele continua depois de parar de jogar futebol. O bloco defensivo, Edson Veneno. Não, Edson Cimento. Edson Cimento, Tuninho Baiano, Thiago Alves, Edson Veneno e Augusto. Aí vem o volante. Quem é o volante aí? Eu estou lembrando muito aqui do Zé Alberto, tem o Luiz Carlos Gogó, tem o outro da Bahia lá, qual é o nome dele? Passou pouco tempo também. Que jogou no CRB? Não, é outro. Não é o Deco, não. O Deco já veio para aqui velhinho. Tem o Ricardo, mas já veio também. Alagoano. Né? Ricardo Alagoano, médio volante. Muito bom, o Ricardo. Zé Alberto, já falamos aqui. Você falou no Leondas. E os meninos aqui, né? O Cal, o Jota, o Jorginho. O Jorginho, Pão de Açúcar. De Pão de Açúcar. Acho que quando a gente lembra, assim, que chega na memória, é porque alguma coisa boa aconteceu, né? Sim. Mas... Só falta esse volante, Nelson. Grita aí. Vamos ficar com o Zé Alberto. Baita Zé Alberto. Mas repara que time espetacular. Edson Cimento, Toninho, Thiago Alves, Edson Veneno e Augusto. Zé Alberto, Zé Carlos e Rômel. Getúlio. E esse meio-campo jogou junto, viu? Com Zé Alberto, Zé Carlos Baiano e Rômel. Jogou? Jogaram juntos aqui. Getúlio, Freitas e Berinho. Espetacular, muito bom. Tivemos um Luiz Carlos Silva, que era um médio volante, muito bom também. Muito bom. Lembra dele? Muito bom. Muito bom. Temos um zagueiro aqui que atuou, que você lembra muito. Marcelo, né? Marcelo Araújo. Mas ele passou um turno só e foi embora, né? Muito bom jogador. Nelson, para a gente encerrar esse bate-papo muito interessante, para o comunicador, rádio ou TV? Rádio. Rádio, né? Na minha época, né? Minha vida é toda no rádio. Né? Agora que a gente está aparecendo na telinha um pouquinho e tal, mas... De onde saiu esse bordão? Nossa Senhora do Futebol Brasileiro. Eu aprendi com outro narrador. Minha Nossa Senhora do Futebol. Nelson, 49 anos de radialista. Completados em 31 de março de 1900, aliás, completados em 31 de março desse ano. Então nós 49 anos. Caminhando para o cinquentenário. E parece que eu estou vivenciando o dia em que eu comecei aquela historinha que eu fiquei escondido no Batistão, ouvindo a Rádio Princesa da Serra, que estava transmitindo o jogo Itabaiana e CSM, Campeonato Sergipano de 1976. Muito legal, estou muito feliz. Valeu demais esse nosso bate-papo. Eu já previa isso. A gente, quando vem para um momento como esse, a gente, lógico que se prepara um pouco, que a gente pede inspiração,
mas eu sabia que ia fluir com naturalidade. 49 anos. Eu vi uma homenagem feita a você pelo ASA, né? Pela direção alvinegra, mas o Esporte de Peso podcast aproveita esse momento para lhe parabenizar, aproveita esse momento para simbolizar, né, esses 49 anos através dessa placa que diz o seguinte: Esporte de Peso podcast ao inesquecível Nelson Filho, 49 anos de paixão pela narração esportiva. Sua voz marcou gerações e sua trajetória é inspiração para todos nós. Parabéns por essa brilhante carreira dedicada ao esporte e à comunicação. Muito obrigado por ter vindo e estar aqui. Guarde isso aí, porque é uma homenagem do Esporte de Peso podcast. Rapaz, que maravilha. Muito obrigado pela lembrança. Você citou muito bem, a direção do ASA me presenteou no penúltimo jogo uma camisa com o número 49, em homenagem a esse período que eu estou no ar, e graças a Deus, com essa força que a gente recebe da nossa querida cidade de Arapiraca, e você tem sido um dos grandes parceiros, né, nessa minha caminhada aqui no município arapiraquense. Eu relembro os dias de peladinha lá no campo do seu Zezé, onde vocês disputavam futebol, queriam que eu jogasse, eu digo, minha perna não peguei no lixo, né? Porque vocês pipocou ali. Pipoquei não, porque vocês batiam demais, e aí eu nunca quis jogar, mas ficava assistindo, dando gargalhada com as jogadas, e depois aquele churrasco especial patrocinado pelo seu Zezé e Dona Nitinha, é isso? E ontem, quando eu disse ao Luiz Pires que você estaria aqui no episódio, ele disse: diga ao Nelson que uma hora dessa eu vou aparecer aí para a gente fazer resenha, que ele sempre pipocou do racha do Zezé. Eu estava certo, eu queria ficar inteiro. Mas valeu. Nelson, forte abraço, viu? Obrigado por tudo. Eu quero só... Parabéns. Não, peraí, eu quero só a oportunidade de ainda transmitir pelo menos um jogo, tendo você como comentarista, porque essa dupla marcou história. Eu torço para que isso aconteça, pode ter certeza disso. Eu também torço e acredito que isso vai acontecer em breve, em algum momento isso vai acontecer. E se não acontecer, a gente faz um jogo gigante para dois gigantes da comunicação. Eu estou trabalhando hoje com o André Chalub como comentarista, que é excelente, que veste figura. A camisa da cidade de Arapiraca. Eu brinco com ele de você, o Chalub, doutor André Chalub, eu agora pronunciei como minha mãe pronuncia. Ele disse: cadê aquele teu amigo, o Chaluba? Né? Pois é, então mas é um cara que grande figura, e eu brinco com ele, porque assim, essa energia dele, né, de fazer o que ele faz, né, nos tempos atuais é muito difícil. E eu brinco com ele porque eu digo: Chaluba, você está indo muito bem, comentando futebol, é a prova de que você não faltou nenhuma aula, cumpriu tudo direitinho. Assistiu direitinho o César. Dá toda a gargalhada. Então, é um cara que veste a camisa de Arapiraca, é exemplo de você que veste a camisa da cidade de Arapiraca. E a coisa mais ruim do mundo é você estar aqui narrando e o seu comentarista não torcendo pelo sucesso do time, né? De sua cidade, tá? Que paga o seu salário, que paga a sua manutenção. Então, a gente faz com o amor, né? A gente faz com o amor, né? Justamente. Torço que um dia a gente eu tenha essa oportunidade. Valeu, Explosão. Um grande abraço, viu? Obrigado. Não se esqueça nunca, não trate mal uma pessoa quando estiver subindo, pois você poderá encontrá-la quando estiver descendo. E não se esqueça também que a justiça econômica poderá ser melhor obtida por homens livres através da livre iniciativa. Um abraço a todos, muito obrigado pela oportunidade. @Esporte de Peso. Você vai nos encontrar aí em todas as plataformas. Um grande abraço.